Boa noite novamente, galera. Tudo bom? Então é isso aí, dois filmaços maravilhosos. Vou desmutar o pessoal que tá aqui. A gente também estava mutado. Aí a gente também tá. Não, vou desmutar para eles ouvirem a gente. Podem desmutando seus microfones, vindo aqui para o nosso bate-papo agora. Para todo mundo que na terça-feira, né, quem estiver vendo aí, na terça-feira a gente tem mais uma sessão. Tá todo mundo aqui com a gente, 7 horas. Quem quiser, entra lá no nosso WhatsApp, nosso grupo de transmissão do WhatsApp, tá lá na link do bio, na bio do Insta. E a gente vai avisando aí durante a semana, quando chegar, na verdade, no dia que tem gente que esquece, né? Eu sou péssimo esquecer. Então a gente manda lá no Zap só para lembrar. Lembrando que se vocês quiserem enviar perguntas para a gente, vou mostrar aqui no site de novo. É só clicar ali no Posso Ajudar, mandar, coloca seu nome, coloca seu telefone se quiser e manda pergunta que a gente traz a pergunta para o pessoal poder debater, conversar. E vou apresentar hoje os nossos convidados. Muitíssimo obrigado por aceitar. Muito obrigado por estar aqui à noite, ver cinema brasileiro, a gente bater papo sobre cinema, maravilhoso isso. Então vamos pela ordem da nossa janelinha pode ali. Pode ser. Rodrigo Meirelles, dá um tchauzinho pra gente. Ele é documentarista e ele tá lá em Conselheiro Lafayette, aqui em Minas Gerais. Isso aí, galera. Letícia Ferreira, ela é operária do audiovisual, tá daqui de BH. Olá. Ali do lado a gente tem o Mário Cabral, que é historiador e cordelista. Dá um tchauzinho aí pra gente, Mário. E o Daniel Neves, cineasta e escritor, e os dois estão em Guarulhos. E do lado da gente é o Cazé Agatu, indígena e morador do território Tupinambá de Olivença, lá em Ilhéus, na Bahia. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Parabéns demais pelos filmes. São incríveis. Incríveis. Muito bonito. Parabéns mesmo. Acho que seu microfone tá dando eco. Eu? Tá dando um pouquinho de eco, só se você tiver Será que eu coloco um fone? Um fonezinho. Tá, só um instante que eu preciso resgatar o fone. Tá bom, vai lá. Enquanto isso, quer começar? Eu tenho muitas perguntas. A Lu, a Alice vai mostrar. A Alice vai dizer, gente, quando a pergunta é essa, Lu? Eu queria perguntar para vocês, para os dois filmes, né? Primeiro, a gente sempre começa com essa pergunta de onde que veio a ideia, né? Assim, a premissa, o estímulo para esses filmes e como que foi a criação do roteiro, né? Que a gente sabe que roteiro para documentário é um pouco diferente, assim, do roteiro para ficção. E como foi esse processo de criação depois da ideia? Nossa, eu quero fazer um filme sobre isso. Como que vocês construíram? Foi um roteiro? Ou se vocês falam, vou chegar lá e, enfim, vou deixar a câmera e depois resolvo na montagem? Conta pra gente um pouquinho aí. Quer começar? Quer que eu comece? Pode ser. Você? Fazer Joaquim Pô aí, ó. Pode ir, fica à vontade. Começa aí. Sem timidez, gente. Pode ir lá. Tá bom, boa noite. Eu sou mais um dos produtores do Tupinambá e a ideia nasceu com um encontro que eu tive com o Cazé. Ele estava fazendo um laboratório sobre cultura indígena, lendas indígenas, para uma galera que estava fazendo uma peça de teatro sobre a Iara, né? Uhum. E essa peça era sobre como contar a lenda da Iara pela visão de um índio, para não colocar aquela coisa de preconceito, né? Reprodução de falsas ideias que a gente tem do índio, que o índio falasse da... E foi a Fernanda Carvalho e a Tirza Araújo, que estavam com o elenco, aí fazer para dar essa palestra e esse laboratório sobre cultura indígena. Aí eu conheci ele lá e ele começou a falar dessa cultura indígena, e para mim era um contador de caos, um indígena que contava histórias, assim, eu fiquei encantado com aquilo. Aí, quando eu vi que ele era um cara historiador pela Unesp, mestrando, tem um mestrado pela PUC, né? O doutorado pela USP, aí eu, nossa, esse cara é uma grandeza, é humildade em pessoa também. Aí a gente teve a ideia, primeiro, de fazer o curta-metragem contando a história dele e a relação dele com Guarulhos. Ele já foi professor universitário de Guarulhos,
ele já foi do Sindicato dos Professores Particulares de Guarulhos, ele tem uma trajetória grande em Guarulhos, né? Aí depois a gente viu que ia ficar muito micro, ia ficar muito pequeno falar dele só em Guarulhos, ele era maior do que isso. E a questão indígena que ele abraça é uma coisa maior. Aí o roteiro, quem me ajudou a fazer foi o Daniel, né? Teoricamente foi o Daniel que fez o roteiro inteiro. Eu tive a ideia do encontro com o Cazé. E o viés que era para falar de um professor guarulhense, a relação dele com a cidade, se tornou a questão indígena mais forte. Então, esse foi o contato com o Cazé. O roteiro até é interessante porque quando a gente foi fazer entrevista com ele, a gente fez uma lista de perguntas e na hora que foi fazendo essas perguntas, foram surgindo outras perguntas, outros assuntos, né? E o Cazé fala muito bem, né? Então a gente gravou mais de 3 horas de material de arquivo. E depois a gente falou, mas para onde que vai? Porque podia ser um filme sobre Guarulhos, podia ser um filme sobre a relação do índio na academia, podia ser um filme sobre a história do Brasil, sobre a questão indígena. Então tinha vários caminhos para seguir, né? Então o roteiro ele tinha um desenho que era meio pelas perguntas, mas ele vai surgir mesmo na montagem, né? Na hora de editar. Onde a gente tem um recorte, né, que eu acho que era muito interessante, que era ligar um pouco o Cazé com a gente, pelo fato da gente estar na periferia de Guarulhos. Essa periferia ela tem uma formação étnica muito diversa, né? São cidades que foram de muita migração, né? Incluindo a migração indígena. Então o Cazé, o filme ele vai abordar um pouco essa relação, acho que um ponto de ligação entre o indígena e o indígena na cidade, né? Por isso que ele vai falar sobre a vivência dele em São Paulo, quando a família dele chegou, o processo de migração indígena, né? Então a gente achou esse ponto de contato que foi na montagem, que a gente achou mais interessante na hora da edição abordar esse tema, né? Em vez de fazer um filme didático que contaria a história do índio e tal, ou de fazer um filme só sobre Guarulhos. Sensacional. É engraçado, assim, vai comentando aberto, viu, gente? Aqui é um papo teco mesmo. O que eu acho muito legal e o documentário, acho que talvez ele propicie um pouco mais do que a ficção, né? Vocês podem até me corrigir se eu estiver errado. Mas da gente descobrir o documentário, parece que quando você vai fazer ele, né? Porque a gente parece que vai com uma ideia de alguns outros documentários que a gente já fez algum debate e tal. E aí você vai com uma ideia, quando você chega lá, a ideia ela muda, porque as coisas, do nada você recebe uma resposta que você não esperava receber e o seu documentário vai para um outro lugar, né? Assim, às vezes muito mais potente do que aquilo que a gente pensa inicialmente, né? Mas enfim, foi só uma interferência que me deu vontade de falar, assim. Se quiser passar para o Rodrigo comentar. Pois é, boa noite a todo mundo, obrigado pelo convite mais uma vez aí, Daniel e Lu. Então, a ideia do João Batista foi o seguinte, o João Batista já é uma figura muito conhecida aqui na nossa cidade, né, e todo mundo conhece o lado Michael Jackson dele, na verdade, e aí o meu pai falava comigo direto, filma esse cara aí, filma esse cara dançando na rua, e aí eu tinha uma resistência a essa ideia, eu ficava pensando assim, isso não daria um filme, né, porque filmar um cara dançando na rua e... né, se você colocasse na internet, você já viu um monte de gente que tinha filmado ele. Aí, com o passar do tempo, algumas pessoas foram me falando, você sabia que ele capina lote? Aí uma outra pessoa veio, você sabia que ele é fichado numa pedreira lá de Cristiano Ottoni, que é uma cidade vizinha aqui. E aí eu fui ouvindo isso muito, assim, de que ele é muito trabalhador. E aqui na nossa cidade ele sofria um preconceito, assim, de ser, né, o pessoal achava que ele era doido, achava que, né, Enfim, aí eu pensei, a princípio foi fazer um filme até para ser exibido aqui na cidade, para desmistificar um pouco essa ideia, né, de que ele só dança, para mostrar o lado, né, do dia a dia dele, do trabalho. E coincidentemente eu estava lendo um livro do Glauber Rocha, que chama Cartas para o Mundo. São cartas do Glauber Rocha para as pessoas, para os amigos, e cartas que ele recebia também. E o Glauber Rocha é um cara que eu percebi que trabalhava até no boteco, assim, o tempo inteiro, ele não parava de trabalhar, louco, né? E eu estava editando muitos vídeos de casamento na época, e eu queria também dar uma pausa e relaxar um pouco. Aí eu pensei, vou fazer um filme para relaxar, né? E foi a primeira vez que eu tive equipamento completo, foi no final de 2014, se não me engano. Foi a primeira vez que eu tive um computador e uma câmera, que eu tinha condições de filmar e editar alguma coisa. E aí é isso, aí eu fui sem roteiro, fui
buscar o contato com o João Batista nas ruas, porque eu não tinha telefone dele nem nada. E quando eu saí de casa, ele estava na esquina da minha rua. Nossa. Aí, a partir daí, começou uma série de assim, coisas mágicas a acontecer para dar certo o filme. E eu já conversei com ele, né, perguntando, e aí, posso fazer? Expliquei o que eu queria, filmar ele no dia a dia dele, trabalhando. Aí ele falou, não, já me fizeram entrevista, não quero não. Aí eu falei, não vamos fazer entrevista não, vamos fazer de outra forma. Aí ele falou, amanhã de manhã eu capino um lote. Aí eu falei, que hora você começa? Aí ele falou, 5h30 da manhã eu tô saindo de casa. Nossa. Aí eu falei, tô chegando na sua casa então umas 5 horas. Já fui com o equipamento e pensando assim, vou fazer uma pesquisa, entender a rotina dele, entender tudo. Aí comecei a gravar e gravei ele em casa, arrumando. Aí quando ele saiu de casa e chegou naquele lote, que é o lote que a gente vê no filme mesmo, caiu a ficha de que, puxa, eu não ia achar um lote tão bonito em um outro dia. Então aquela gravação ali já tinha que estar valendo já. Aí, a partir dali, o filme meio que aconteceu magicamente, assim, daqui a pouco eu conto mais detalhes, mas não teve roteiro. O roteiro inicial era isso, era mostrar a rotina de trabalho dele para a população de Lafayette, desmistificar aquele Michael Jackson, né, que eles achavam que não faziam nada, assim, que não fazia nada além de ficar nas ruas, né. Então não teve um roteiro prévio. Aí depois foi muito legal porque eu percebi que o filme são praticamente 2 filmes, assim, um para a população de Lafayette, que a surpresa é ele trabalhando, né? E um para a população fora daqui, que a surpresa é quando ele vira o Michael Jackson. É maravilhoso, quando de repente você vê, gente, o cara ainda é Michael Jackson à noite. É maravilhoso. É incrível. Let's passar a bola para você. Incrível. Massa, eu gostei muito de ambos os filmes, assim, achei eles extremamente fortes, extremamente potentes, assim, que mostram, acho que o lado do povo brasileiro, né? O João Batista como um homem negro comum, mas com um lado de sonho, né? Que se revela, um trabalhador comum, mas com um lado bem artístico também, né? E o Cazé, Tupinambá Subiu a Serra, com essa causa indígena que vem desde antes da gente nascer e desde sempre, que eu acho que hoje em dia está cada vez mais forte. Eu tenho pergunta para os 2 filmes. Aí eu vou começar com João Batista. Assim, eu notei uma coisa assim, no filme, aí eu queria perguntar se foi proposital. Você disse que o filme foi acontecendo, né? Você queria mostrar a rotina dele. Mas, assim, ele é muito quieto, né? Ele parece ser bem reservado também. Ele não fala no filme. A única vez assim que a gente escuta a voz dele é quando ele está rezando e quando ele está dançando, né? Então, eu queria perguntar se foi proposital essa ligação assim da projeção da voz relacionada ao desejo e à fé profunda, que é o lado mais humano, porque durante o filme eu vi ele muito como, tipo assim, um homem considerado como uma máquina, assim, que é um homem fazendo um trabalho braçal sem parar, tipo, 5h30 da manhã, quando eu vejo que ele almoça e vai para um outro batente, tipo, é impressionante, assim, é quase sobre-humano. Quase sobre-humano. Aí eu queria perguntar essa relação, assim, dele, desse demonstrar, assim, desse lado mais digamos que humano, né, dele, enquanto ligado à fé e à música. E queria também perguntar se no fim, eu achei muito massa, assim, aparecer ele ali vendo, e eu não sei, eu fiquei curiosa com o que ele tá vendo, se são as imagens dele mesmo. Então, pois a ideia inicial, assim, como eu queria frisar esse trabalho, assim, a princípio era um filme sobre trabalho, né? E aí eu queria fazer um filme também que fosse muito sensorial, que o espectador entrasse ali né, na rotina dele, no trabalho dele. Eu conheci ele muito pouco, na época ele tinha 2 filhos, ele até perdeu um há pouco tempo, mas ele morava sozinho, é um cara muito solitário, então assim, não teve diálogo mesmo. No começo das gravações ele começou a tentar falar para a câmera algumas coisas, e eu falei, não é isso, eu quero que você imagina que eu não esteja aqui. E aí os únicos momentos que ele falou alguma coisa foi rezando mesmo, e na rua, cumprimentando alguém, né?
Então, assim, não foi proposital não ter diálogo, assim, mas eu gostei muito e facilitou muito também, até porque eu não tinha eu gravei sozinho, eu não tinha alguém ali cuidando do áudio com um boom, né? Então, de certa forma, isso facilitou e foi, né, foi uma questão de produção também, de certa forma. Sobre o final ali, eu fiz a primeira montagem e trouxe ele aqui em casa para assistir o filme, né, sem os créditos finais. E aí foi mais ou menos ali, eu fiz aquele resumo ali com 3 planos ali, bem rápidos. Mas foi isso, ele ficou uns 5 a 8 minutos do filme de cara fechada, não entendendo aqueles cortes, assim, eu acho que ele não entendeu, né, que, pô, ele saía de casa e já tava lá fora, aí de repente ele tá subindo a escada e já tava... Acho que ele ficou meio assim, um pouco perplexo mesmo. E de repente começou a rir, aí eu fiquei mais aliviado também. Aí veio a ideia de colocar essa imagem nos créditos finais ali, achei que funcionou bastante. Mas o que eu devia ter colocado um contraplano também, mas é uma câmera só, fica tudo mais difícil. Mas obrigado pela pergunta. Não sei se te respondeu. Não, respondeu. E uma coisa também que eu achei sensacional é porque o Daniel tinha me falado que eram 2 documentários da sessão, mas quando eu fui assistir hoje mais cedo, eu meio que tinha esquecido isso um pouco. E principalmente quando eu comecei a assistir o João Batista, que foi o primeiro que eu assisti. E me pareceu, o filme poderia passar muito como uma ficção, assim, depois que eu fui sacar, assim, caralho, é um documentário mesmo, assim, tipo, é uma pessoa real ali, não que não fosse, assim, mas não poderia ser, né, poderia ser baseado, assim. Mas eu achei muito interessante o forma, muito bom mesmo, assim, como foi montado, como foi colocado, e como esse personagem vai se revelando, assim, as suas camadas. E até, tipo, quando ele tá... Essa coisa mesmo, tipo, da parte humana que eu tava falando, eu acho sensacional quando ele tá lá no meio da pedreira, trabalhando, tá rolando explosão, mas ele tá de boa lá, cantando e meio que cantarolando, sabe? E a vida que segue, assim, tudo ruindo, assim, o mundo caindo ao seu redor, mas que se ele tem a música dele, parece que tá tudo bem, assim. Eu fiquei também chocada de onde que ele tira força para ir lá trabalhar desde cedo e de noite ainda parece que ele fica muito tempo dançando na rua, assim, muito tempo. E aí também eu achei curioso porque não tem essa impressão de ser porque a gente acompanha antes, não tem essa impressão dele ser tipo um louco que fica fazendo essa coisa que nem se falou, que às vezes as pessoas da cidade acham isso, né? Ou então um mendigo, porque a gente não vê ele pedindo, né, assim, ou recebendo um dinheiro, ele quer receber, tipo, ele acha que o que ele quer é ser visto, ser reconhecido pelo que ele gosta, que é representar o Michael Jackson. Exatamente isso mesmo. Ele, depois do filme, o filme teve uma repercussão legal aqui em Lafayette, porque ele meio que viralizou, ele concorreu a um prêmio do Canal Brasil, aí a galera aqui de Lafayette compartilhou, assim, teve muitos compartilhamentos. Aí as pessoas, assim, donos de lojas, começaram a chamar ele para ficar dançando na porta. Aí sim ele começou a ganhar um trocado dançando, né? Mas ele tinha vergonha de pôr o chapéu, acho que até hoje ele tem vergonha de pedir, assim. E tem muito tempo, tem muito tempo que ele dança, Rodrigo? Eu chutaria uns 8 anos, assim. Caraca. Hoje. Nas ruas, né? Uhum. Que foda. Que massa. Não tem. Massa. Alex, outra pergunta. Eu tinha uma outra pergunta, acho que pro Tupinambá. Tem. Eu quero perguntar pro Cazé, assim, porque toda a história de luta de todas as aldeias, né, assim, eu queria perguntar como está a situação atual, se ainda tem uma relação da demarcação, se foi realmente feita, se vocês conseguem, na tribo, viver a vida de vocês do jeito que vocês gostariam de viver, sem ser ameaçados, nem nada. Queria perguntar um panorama atual, assim, primeiramente. Beleza. Eu vou começar cantando porque a cantoria faz parte da nossa tradição aqui. Pé, poranga, ó, ixé, raí, ixé,
Perecoi, amor ande, Iereco abre ande, Ramui, Imaé, poeira. Iereco abre ande, Ramui, Imaé, poeira. Catupituna, eu cantei em tupi, Catupituna na língua tupi quer dizer boa noite, né? Coecaturete, gratidão, muito obrigado aí pela possibilidade de a gente estar expondo esse tema da questão indígena a Daniel e ao Mário, né? Que possibilitaram, fizeram a filmagem. Ao contrário do João, o filme do João é muito bom também, João Batista, adoraria de conhecer ele. Aqui em Olivença, onde eu moro, tem os dançarinos também, tem pelo menos 3 dançarinos. Tem o Tião, por exemplo, o Tião do Povo, que ele fica nu durante o carnaval e sai pelas ruas dançando, e ele é um trabalhador rural, e assim vai. Tem Jack, que trabalha na construção civil, e aí ele dança. É interessante isso, né? Não é exibicionismo, é uma questão de se sentir bem, né? Então é um baita no filme de João Batista, isso é interessante. E ao contrário, esse daí, quando eu fui assistir a primeira vez o filme de Daniel e Mário, já foi no lançamento, não tinha assistido antes, não. O impacto foi de primeira mesmo, né? A questão aqui a questão aqui resume aqui, não sei se vai dar para ler aqui. É, isso aí. Total. A situação já estava ruim, piorou com o governo fascista e miliciano, né? Para todas as camadas sociais, né? Mas para nós indígenas não estava bom não, viu, dos governos anteriores, mas piorou no atual governo. O nosso processo demarcatório é de 2009, e de 2009 passaram-se 3 gestões petistas, 3 gestões e meia, e as gestões petistas não homologaram a nossa demarcação. E aí, no final do ano passado, o ministro da Justiça, então, Moro, mandou o nosso relatório voltar, né? Ou seja, o estaca zero. Então, já morreram 30 índios. Não, terrível. É terrível que nos coloca à deriva, né? Então, são 17 processos de homologação que foram retornados numa canetada de Moro no final do ano passado, meio que à escondida, véspera de Ano Novo, e assim vai. Então, e só de 2009 para cá já morreram 30 índios na luta pela demarcação aqui no nosso território. E não é só um nó, né? O pessoal fala, quando fala de índio, fala só da questão amazônica, mas o Nordeste, Minas Gerais, São Paulo, você tem muitos indígenas que não estão só na floresta amazônica, né? E alguns até em contexto urbano. Acho que quase tem um grande número de índios morando em cidade. No nosso caso aqui, está travado, né? Está travado, isso gera muito receio da violência, que nunca deixou de existir, mas que pode continuar fortalecendo com o atual governo miliciano, né? Com o atual governo fascista. E por isso que o filme fala um pouco isso, né? Da nossa luta histórica pela demarcação do território Tupinambá e de todos os indígenas do Brasil, né? E aí a nossa postura é de resistência no território. Por exemplo, com a pandemia, a FUNAI hoje é presidida por uma pessoa que é anti-indígena, ele não gosta de índio, né? Ele faz de tudo para acabar com as demarcações. Então, com a pandemia, não veio nas nossas aldeias, aqui são 14 caciques, né? Não veio para nossas aldeias nenhuma informação da CESAI, que cuida da saúde indígena, nenhuma informação da FUNAI, as máscaras, o álcool gel. A gente tem feito campanha, né, dos apoiadores para nós comprarmos esses materiais aí, tá certo? E o número de doença da Covid-19 está aumentando cada vez mais entre os povos indígenas, inclusive na nossa região aqui. Então é isso, por isso que a gente agradece muito a Mário e a Daniel, que tiveram essa percepção de fazer esse recorte dessa fala toda, né, para esse direcionamento, né, porque nós precisamos de ter espaço, né? Nós estamos há 520 anos sendo genocidado, etnocidado, sofrendo a natureza, o ecocídio, né?
E nós, povos indígenas, temos poucos espaços de audição, né, de fala. Então, esse curta que Daniel e Mário fizeram, para a gente, assim, e esse espaço que vocês abriram aí é importantíssimo porque nos dá fala, né? É isso. Demais. Olha ele. Eu fico interrompendo, gente, assim, eu fico interrompendo. Eu sei que a Alex provavelmente ia continuar a pergunta, mas só porque você comentou disso, é, você conhece de indígenas da região, de repente, que trabalham com cinema, que fazem cinema também? Eu pergunto isso porque a gente aqui eu fico torcendo para chegar, porque a gente coleta as informações de quem está escrevendo os filmes, né? E aí quando chega um filme com a temática indígena, eu falei assim, cara, será que quem produziu tá ligado? E até perguntar ao Daniel, de repente, e o Marcos, se eles estão ligados com a temática, ou se você conhece pessoas ligadas à temática que fazem filme, né? Porque é muito... Ó, pessoal, a Lu tá pegando o pessoal na internet aqui que tá postando. Dicas de passagem, estamos com 40 pessoas ouvindo a gente. Então, assim, acho que é uma sessão super massa, assim, né? Ter tantas pessoas pra gente poder falar enfim, discutir isso depois de ver um filme, depois de ver isso tudo, eu acho muito legal, assim. É importante isso. Eu vou falar de Daniel e Mário só para... Existe sim, existe aqui na nossa comunidade, são quase 7.000 tupinambás, né? Então existe um pessoal que faz filme, faz filmagem. A gente pode tentar ver se alguns deles colocam aí a produção que eles têm, né? Para vocês. O ano passado eu participei de uma atividade no Sesc Vila Madalena, Vila Mariana, em que era cinema indígena. Então nós já podemos falar de uma produção indígena, né, na área de cinema, né? Foi até uma mesa que eu fiz com Ayrton Krenak, né? Que o tema é essa, a produção audiovisual indígena. Então você tem vários indígenas no Brasil inteiro produzindo, né? Fazendo literatura, textos de literatura, produzindo conhecimento e produzindo arte, né? Nós já podemos falar, se bem que a palavra arte, assim, tudo que nós fazemos, esse maracá, ele é bonito, né? Esse cocar, né? Ele é bonito, mas para a gente não é só uma arte, né? Ele é o espiritual, é a espiritualidade que a gente coloca, mas aí tem muita gente que acha bonito, e quando essa pessoa acha isso bonito, para muitos acaba virando uma arte, né? Então, além dessa arte que nós já produzimos no cotidiano, tem muitos indígenas usando a câmera, usando o áudio, usando a música. Vai ter, acho que esse ano aqui, um festival de música indígena, né? Um festival brasileiro, né? Usando o cinema, usando a universidade, usando a literatura como forma de expressões. Mas isso não quer dizer, olha só, você pega o Mário e o Daniel e pega o Rodrigo, né? Ele não precisa ser um João Batista para filmar um João Batista, né? Você não precisa ser um indígena para ter essa sensibilidade com a chamada empatia, né? Sim. Com o olhar do outro, né? A forma como o Rodrigo filma João Batista é belíssima, né? E por isso que ele sorriu, ele se sentiu no filme. A forma como Daniel e Mário filmaram, fizeram esse vídeo, eu fiquei encantado, né? Fiquei, assim, bastante encantado. Então, existe a produção indígena, com certeza, mas a gente quer que fortaleça essa produção de não indígenas falando sobre indígenas também. Maravilhoso. Maravilha, obrigadão. Alguém tem mais aí alguma pergunta? Porque eu tenho várias aqui. Eu acho que os meninos iam comentar também, é verdade, os meninos iam comentar, vai lá. Essa questão da gente aqui, né? A gente tem um cinema que tem esse recorte da periferia, né? Então, como eu falei, a periferia, principalmente daqui, da nossa cidade, ao redor, ela tem várias matizes, né? Indígena, nordestina. Então, os nossos filmes, como um todo, o trabalho que a gente já faz, como um todo, a gente está falando da nossa aldeia, vamos dizer assim, né? Que é uma aldeia misturada, né? Que, como eu falei, é um território de imigração, né? É um território, tanto que a gente conheceu o Casé aqui em Guarulhos, né? Então, tem uma relação tanto com... A gente tem um outro filme que a gente está fazendo agora sobre a questão indígena, né? A gente está com um roteiro, a pandemia deu esse programa, a gente vai fazer, que é uma comunidade indígena que tem aqui próximo da onde a gente está falando, né?
porque teve esse processo de migração indígena nordestina, que eu até falei, né, do mineira. Sim, sim. Então, os nossos filmes, como um todo, eles falam, claro, acaba sendo filmes, no caso do Cazé, que ele não mora aqui, mas, de certa forma, a gente também está falando do nosso território, né? A formação étnica desse território, com essas várias matizes que os filmes abordam, né? Que é contar a nossa história, contar essa perspectiva, né? Que é aí indígena, nordestino e tudo isso. No caso também, tem um recorte a se fazer que Guarulhos, o nome Guarulhos já é um nome indígena. A nossa cidade aqui, ela teve uma história de tribos, né? Teve Guarus e outras 2 tribos, que eu não me recordo o nome, que o Cazé pode falar com propriedade. A pesquisa dele foi sobre esses indígenas. Então, Guarulhos é um aldeamento indígena. Teve a questão do ciclo do ouro, teve a questão de produção de cachaça, de olarias, e teve uma participação indígena no começo, né? E o Cazé pode dizer que acho que seria legal fazer pontuar. E uma coisa que eu achei interessante no filme do João Batista, aí eu me senti também dentro do filme, porque eu também já fui servente de obra. Eu já capi muito mato eu já trabalhei em serviço público. E eu tinha uma disposição danada que quando eu terminava o dia de serviço, ia fazer teatro e estudar no conservatório. Olha, que eu fiz massa. 3 anos de conservatório, aqui em Guarulhos tem um conservatório de música. Eu fiz 3 anos de viola caipira. Aí eu só gostava da viola, eu odiava a teoria musical, por isso que eu saí. Aí depois eu fiz 6 anos de teatro, tanto que eu consegui o DRT de teatro como ator, fazendo oficina, né? Ou seja, eu trabalhava que nem um condenado o dia inteiro e depois ia fazer aquela minha coisa da minha espiritualidade. E eu achei engraçado o comentário que a moça fez, que tem uma coisa, às vezes a gente tem mais fôlego de disposição para fazer arte e essas coisas espirituais, trabalhando em serviço pesado, do que em serviço técnico, serviço de escritório. Porque a gente cansa o corpo, não cansa a cabeça. Total. Aqui, quando cansa, é uma desgrama. Agora, o corpo, a gente toma um Dorflex e vai para o ensaio. Né? Exatamente. Só complementando. É outro nome para cachaça, Como é que é o negócio? Dorflex é outro nome para cachaça, Pra né? Misturar cachaça. Olha lá. Aí, ó. Olha lá ele. Nem escondi no copinho, não. São João da Barra, Velho Barreiro, são grandes remédios. Maravilhoso. É incrível isso, né? Assim, pensando, né? Eu e Lu, a gente vem de uma história com a dança, né? A gente começou na arte como bailarinos. E aí, isso que você fala é muito presente também, porque quando a gente vai fazer aula de dança, chega aqui exausto, corporal, a mente ainda não está tão exausta. Quando você fica o dia inteiro no computador fazendo trabalho, você fica o dia inteiro sentado eu saio muito mais exausto do que quando eu estou fazendo balé, que eu passo o dia inteiro carregando gente, pulando igual um doido para um lado para o outro. Eu chego em casa muito menos exausto. A cabeça da gente da hora é muito difícil, né, cara? A arte é uma forma de descarrego também, né? Assim, Total. de descarrego de todas essas injúrias que a gente tem que viver no nosso dia a dia, do trabalho mal pago, de tudo. Então, realmente, é muito bonito quando o João Batista ele aparece com toda essa força renovada para mostrar a arte dele ali. Só complementando, em alguma, eu não lembro qual sessão, assim, mas foi no festival, um espectador veio e falou uma coisa comigo que ficou na minha cabeça, que o João Batista trabalha o dia inteiro e a gente não vê uma gota de suor no rosto dele, mas quando ele vai dançar, ele pinga. Assim, ele olha isso, cara, arrepiei. É isso aí. Eu moro numa aldeia, né? Eu moro numa oca. Todos os dias eu tenho que cortar mato, tirar tiririca, e esses dias caiu uma árvore por causa da chuva que foi forte aqui no sul da Bahia. Aí eu fiquei quase uma semana inteira para tirar os galhos dessa árvore. E é isso, essa lida. Acho que se as pessoas fossem mais inteligentes, elas não tirariam da sua vida a lida do trabalho corporal mesmo, físico, com as mãos, né? Isso é vital. Suar faz bem. Demais. Suar faz bem. É um santo remédio, né? Aí você vai lá no meio daquele mato, aqui a gente mora na Mata Atlântica, e fica lá o dia inteiro tirando tiririca. Tiririca é um mato que corta igual faca, né? Aí você tira na mão,
Aí os outros parentes ajudam. A minha oca é de barro. Aí a gente faz a oca, faz um mutirão, todo mundo vai lá, faz os encraves das madeiras e joga o barro. Aí o cara pode falar assim, mas isso é trabalho? Pra gente é uma alegria. Você pode até chamar de trabalho, mas pra gente isso aí é uma coisa que a gente faz com satisfação. É. Tem pescador aqui que fica em alto mar 2 dias, numa jangada, aquela jangada de 9 paus. Aham. Aí ele volta. Aí o cara fala, mas ele sofreu nada, ele tá feliz. Ele ficou 2 dias em alto mar, numa jangada de 9 paus, pescando, né? Para a lógica burguesa mercantilista, isso é trabalho, para a gente é vida. Olha que incrível, né? Outra coisa particular também, que é só um recortezinho que eu achei interessante, o filme que o Rodrigo fez, o João Batista, né? Com essa coisa da divulgação, ele ganhou até um cachê, as lojas contratou ele ganhou um dinheiro, né? Então, o Rodrigo fez uma benfeitoria pro personagem. No caso, é o personagem que tem que patrocinar nós, no caso que ele é professor universitário, e aqui é tudo quebrado. Boa. Eu sou professor universitário, mas moro numa comunidade que tem que comprar álcool gel, máscara, e assim vai, né? É arrimo de família. Aí o dinheiro já é socializado naturalmente. Ele entra, eu nem vejo muita cor dele. Aliás, dinheiro pra gente não é o mais importante mesmo, né? Você não come dinheiro. Não tem jeito. E aí, Marco, quando eu estiver em São Paulo novamente, farei questão de comprar um copo de água mineral para você tomar. Uma coisa que você comentou, Obrigado. uma coisa que você comentou, assim, que no último bate-papo que a gente teve surgiu, cara, essa coisa, a ideia de produzir independente, produzir curta-metragem independente, às vezes sem dinheiro. O Rodrigo falou, pô, a primeira vez que eu tive uma câmera, a possibilidade de filmar, que eu tive um material para filmar e editar meu filme depois, né? Então, é um cinema que é chamado de guerrilha. E a gente até brinquei no início do ano, acho que falei com o Rodrigo em Tiradentes, que estava chamando até de cinema quase de terrorismo, né? Porque sem dinheiro você quase tem que pagar para poder trabalhar, né? E agora na última sessão o pessoal levantou um termo que eu achei incrível, assim, que o Cazé usou também esse mesmo termo, que é o mutirão, né? E a gente começou a chamar ao invés de terrorismo, porque terrorismo é uma palavra pejorativa, é uma palavra ruim, é uma palavra feia, né? Que me lembra a coisas ruins. E o cinema de mutirão me chamou mais atenção, assim, me leva a isso que na comunidade, assim, principalmente aqui em Belo Horizonte, principalmente o pessoal quando vai, por exemplo, vou construir uma casa, vou fazer um telhado, ele faz um mutirão com a galera e vamos embora fazer o telhado. É o que o Cazé faz lá, é o que meio a gente faz no cinema, né, de guerrilha, é chamar os amigos e bora lá, vamos ver se a gente tira a grana aqui, não sabe precisar de onde para poder pagar a comida de todo mundo, arruma um equipamento com não sei quem. Ou vai lá no dia, tipo assim, posso te filmar? Pode amanhã. E E aí amanhã você já vai lá. Eu acho que esse tipo de cinema é isso, né? Ele traz um outro valor pra gente, né? De estar ali envolvido com isso. Não que não seja necessário ser pago para fazer isso. Eu acho que o ideal é isso, né? Conseguir. Porque a gente acaba vivendo numa sociedade capitalista e a gente tem que pagar boleto no final do mês, infelizmente. Pois é. Se eu só estiver falando demais, me interrompa, viu? Pode Mas falar. eu acho que é isso. Eu acho que é essa a ideia básica. O terrorista é o Estado, né? Total. Quem pratica terror sobre a população é o Estado. Eles não estão preocupados, na minha visão, com o número de mortos. Eles estão preocupados que, com a doença, o número de mortos pode criar um caos social e uma comoção social e colocar os poderes em perigo. A preocupação não é com a morte. Essa aqui é um lenço zapatista, né? A gente se inspira muito no movimento zapatista, de Zapata, lá do México. A gente tem que aprender a ser autonomista, né? Cada vez mais autonomista. Se tem, a gente faz. Se não tem, não faz, oxente. Vai ficar chorando, né? Se ficar chorando, ouve Pablo. Ouve a sofrência, né? Você tem que ser muito prático. Se tem, faz. Se não tem, não faz. Oxi. É assim que tem que ser a vida, né? Como o João faz. Ele conseguiu comprar aquele carro de som, aquele somzinho dele, tá entendendo? Se tem, ele faz. Quebrou, e aí? Não vai fazer mais? Ou vai dar um jeito, não é isso? Maravilha. Total. É bem isso mesmo. Gente, se vocês tiverem pergunta aí, pode fazer também, que senão eu vou seguir na minha lista de 1900 perguntas aqui. Eu tenho uma curiosidade para o caso, que a cultura indígena ela é muito diversa, mas eu acho que elas compartilham de algumas semelhanças, né? Assim,
Mas é mais para tirar uma dúvida. Como o Dani falou mais cedo, quando a gente encontrou, quando ele pergunta se eu estou aqui para a gente fazer alguma coisa, eu estou na Bahia. Mas eu tenho uma relação com uma comunidade lá do extremo sul da Bahia, de Cumuruxatiba, que tem o povo Pataxó também. E tem uma hora que você comenta no documentário sobre a puxada de mastro. Puxada do mastro. Eu queria perguntar como é essa puxada do mastro, para eu saber se é a mesma que eu venho acompanhando há 3 anos lá também, se é no dia 20 de janeiro. Mais uma curiosidade minha, assim, mas assim, às vezes as pessoas podem se interessar também. Não, é como diz a música de Gilberto Gil. A Bahia foi o berço do primeiro índio abatido, do primeiro pelourinho, né? Então, eu moro na área do início da ocupação, das invasões portuguesas, não é isso? E o povo tupinambá, quando a gente fala no filme, foi dado como morto, como extinto, né? A gente fala assim, massacrados sim, extintos não, por causa da poligamia, por causa da antropofagia. A gente, não vou cantar a música toda, mas a gente canta assim da antropofagia. Arre, 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 arre. Arre, 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 arre. Tupinambá vai te pegar, vai te comer. Tupinambá vai te pegar, vai te comer. Essa é uma música que a gente canta no nosso ritual como forma de resistência, né? E aí, dentro da sua resposta, da sua pergunta, nós somos mais de 300 povos no Brasil. O Brasil não tem um povo só, né? E isso que eu vou falar é Cazé falando agora. E o Bolsonaro não, aquele ministro da Educação, que me permitam, não quero nem falar o nome daquela coisa. Nem gasto tempo. Daquilo que talvez seja... Não, daquela coisa, né? Ele disse, odeio povos indígenas. Por quê? Nós somos povos. Esse país não tem um povo só, nós somos mais de 300 povos. Nós não éramos, nós somos, nós temos um direito à autonomia. O Estado brasileiro sabe disso, o Exército sabe disso. É por isso que eles ficam, quando trata de Índia, trata como uma questão de questão nacional, não é isso? E nós estamos falando mais de 270 línguas, né? Olha que riqueza esse país. Esse país não é bilíngue. O Wizard, quando fez uma campanha por um país bilíngue que fala em português e inglês, como eles são ignorantes. Esse país tem mais de 250 línguas falantes, né? E essa diversidade é uma diversidade legítima, né? Um Chavante é diferente de um Guarani, que é diferente de um Yanomami, que é diferente de um Tupinambá, que é diferente de um Chucuru, de um Chocó, né? E essa diferença, no entanto, tem alguns planos de unificação, que é o plano espiritual. Eu sou dos encantados, né, da natureza. A mãe natureza é quem manda na gente. Por isso que a gente respeita extremamente a natureza, né? Por isso que também nós somos um empecilho ao desenvolvimentismo dos estados brasileiros, do PAC, do governo anterior até agora, né? Nós somos a pedra no caminho para que eles não desmatem a natureza, né? Então esse é um plano comum, o plano da espiritualidade ligado à natureza. E outro plano comum é a luta pelos direito de termos, não a propriedade como propriedade privada, né? Mas temos o direito à relação com a terra, que é diferente. Vou contar uma história rapidinha aqui, é bem rapidinha. Chegou um paulista, né, aqui na Bahia e disse para um índio: ô índio, na sua roça dá feijão? Dá. Na sua roça dá amendoim? Dá. Na sua roça dá cana? Dá. Aí o paulista perguntou: e por que não tem? Aí o índio perguntou: porque eu não planto. Quer dizer, se for necessário plantar, planta-se. Se for necessário pescar, pesca-se, né? É uma outra relação de não exploração. Então, esse lugar que você foi é muito bonito, né? Os nossos parentes pataxós aí, eles são macrugê, a gente é tupi, né? E tem diferenças de língua, de comportamento, mas temos esse plano da unificação, né? De uma luta pelo espiritual, pelos direitos no plural, e pela autonomia. E que o Estado tem que respeitar isso. O cigano é um povo, o judeu é um povo. E por que os povos indígenas não podem se declarar como povos, né? Por isso que a gente se inspira nos zapatistas do México, se inspira nos mapuche da Argentina,
da Argentina e do Chile. O Mapuche não quer ser nem argentino nem chileno, ele quer ser Mapuche, né? Isso é difícil fazer o outro compreender. Aí se alguém me perguntar, mas que eu não índio ganho com isso? Rapaz, você ganha, por exemplo, a natureza preservada. Né? Essa pandemia, ela é resultante do avanço do homem sobre a natureza. Não é que a natureza está se vingando, ela está respondendo. Então, no dia que não existir mais índio, a natureza não vai ser desrespeitada. É um pouco isso. Maravilha. Eu tenho uma pergunta aqui dos internautas. Internautas é ótimo. Ao Augusto, ele perguntou para os 2 filmes quantos dias de filmagem que foram, se foi só em um dia ou se vocês tiveram planos em outros dias também. No caso, a gente fez... É curioso esse negócio do documentário, né? Porque quando a gente foi filmar o Cazé, a gente pegou, vamos fazer uma entrevista com ele, então a gente colheu o relato dele, e aí depois a gente começou a montar o filme. E aí a gente viu que não tinha imagem suficiente para cobrir. Então, a partir da montagem, a gente foi gravar de novo, né? Foi sair para gravar. Porque, no caso, estava eu e o Mário só, né? Então, eu estava fazendo, por exemplo, som direto, operando 2 câmeras e fazendo a luz, né? E o Mário fazendo as perguntas. Então, a gente, para 2 pessoas fazer tudo isso, era muito difícil para a gente fazer tomada. Foi tudo muito planejado, assim, né? Muito certeiro, né? E a gente teve dificuldade de fazer mais imagens, mais gravações. Então, a gente teve uma diária que foi na hora de gravar com ele mesmo, no dia, né? Que foi gravar a entrevista. E depois a gente acho que teve mais 2 diárias. Foi 2. 2 dias de gravação depois. Que aí a gente falou, caso a gente está com o filme montado e a gente precisa de mais imagens para cobrir o discurso, né? Para a gente dar uma dinâmica de imagem para o filme, para ele não ficar só um filme documental no sentido da fala. E aí a gente saiu, foi encontrar ele, e a gente tinha essa relação, porque ele é da Bahia, né? Então a gente tinha que casar as datas, né? Quando ele viesse para São Paulo, ele voltou. Quando ele voltou, na outra vez que ele voltou, a gente foi filmar ele de novo. E aí já fizemos as tomadas na cidade de São Paulo, né? Filmamos a cidade e tudo isso. Então foi nesse processo de diárias, foi 3 diárias, mas as diárias foram num processo meio doido mesmo. No meio monta o filme e fala, pô, vamos fazer mais imagens, chama o Cazé, filma, e aí a própria montagem vai dando a fotografia também, né? Vai dando a quantidade de imagem que a gente tinha. Foi tudo filmado em São Paulo? Foi em São Paulo, e a questão de algumas esquetes foi feita aqui em Guarulhos mesmo, numa mata, aqui no bairro nosso aqui, né? Tá. Aí o que é interessante é que a gente estava sempre condicionado à agenda dele, do Cazé. Porque o Cazé vivia viajando, dando palestra, oferecendo curso, né? O cara é importante demais. Aí a gente estava condicionado a ele, né? Só gravava quando ele falava, eu posso, né? Então, ele, por bem dizer, que nos dirigiu, né? Mas... E aí esse negócio da natureza, né? Que a gente precisava de planos da natureza. Então, a gente não tinha esse recurso, né? Para ir lá na aldeia, para ir lá em Olivense, para construir uma imagem da natureza. Então, a gente foi aqui no nosso bairro, tem uma mata, a gente entrou nessa mata e construiu uma imagem da natureza que está aqui, né? Que é a daqui que é Mata Atlântica também. É Mata Atlântica também. Mata Atlântica, exatamente. Que é Mata Atlântica. E a gente fez o Mário, por exemplo, o Mário tirou lá o sapato, a gente fez uns take do pé dele. Então eu falei, vamos simular, né? Vamos tentar, como a gente não tinha o Cazé ali. Aquele pé no pé do Mário, Era o pé do Mário. Tá inchado, rapaz, para. Rapaz, todo mundo achando que era seu pé, era o pé do Mário. Meu pé não é tão inchado assim, não. Esse povo cachaceiro, eu vou te contar um negócio, viu? E aí, Rodrigão? O pé tá ficando uma grua. Pois é, o João Batista, ele foi filmado em 3 dias. O primeiro dia foi como eu contei para vocês, né? Eu cheguei na casa dele, aí eu comecei a filmar ele em casa, uma sequência parecida com a que está no filme, mas não foi a que entrou no filme, porque ele estava ainda se acostumando com a câmera, ele dava umas olhadas para a câmera, perguntava algumas coisas, e aí,
o primeiro dia valeu a partir do momento que ele sai de casa. Aí quando eu cheguei no lote, né, aí foi o primeiro dia também, e depois a pedreira foi o primeiro dia também. Aí quando ele saiu da pedreira e chegou em casa, aí a gente parou, aí eu combinei no dia seguinte chegar na casa dele às 4h30 da manhã de novo, e ele não trocar a roupa, usar a mesma roupa, né, por questão de continuidade. E aí o terceiro dia, aí eu refiz toda a sequência dele dentro de casa de manhã. E aí, quando ele saiu de casa ali, aí já tinha a sequência toda até o fim da pedreira. Aí, no terceiro dia, foi a parte da rua. E eu esqueci de falar para ele, assim, esse lance de continuidade. Foi uns 3 dias depois. E aí, quando eu cheguei na casa dele, ele tava com o cabelo raspado aqui do lado, assim. Aí, e falando comigo que eu raspei o cabelo para sair mais bonito no filme. Maravilhoso. Eu fiquei apavorado, mas aí eu falei, não tem mais o que fazer, eu filmei. O continuista não notou, não? O continuista não tava, falhou. Valeu. Aí eu tive que consertar na edição, mantendo alguns planos que ele tá mais frontal e mais de longe, assim. Mas quase ninguém nunca percebeu isso, assim, acho que passou batido. Genial. Eu já vi, se vocês assistirem, eu já vi esse filme umas 4 vezes, viu? É só na sequência final de dança que aí ele tá com o cabelo raspado aqui do lado e tal. Mas é curioso, foi muito louco assim essa produção, e aquilo que eu comecei falando, que as coisas mágicas acontecem, eu acho assim, que eu saí de casa e ele já estava na porta e eu querendo encontrar ele. E a cidade aqui não é tão pequena, né? É 130, 140 mil habitantes. É grande. E eu, quando eu estava com ele no lote e vi que era aquele dia, eu falei, é hoje, né? Aí que eu fui perguntar para ele onde que era a pedreira, como que eu teria acesso a essa pedreira, como que eu entraria filmando nessa pedreira. Ele me explicou qual pedreira que era, eu liguei para um amigo meu, o amigo meu ligou para o meu irmão falou, eu conheço a dona, é mãe de um amigo do meu irmão. Eu parei a sequência do lote, peguei o carro, fui na loja da dona, por ser... Tudo isso, assim, no dia, e tudo deu muito certo, e aí por ser... Um amigo do meu irmão, a dona já falou na hora, beleza, só não filma ninguém sem capacete, não filma ninguém, né, fora das normas. E aí, aquelas cenas, por exemplo, que eu tô em cima do trator ali, eu perguntei ao João, será que eu posso subir? Ele falou, não pode não. Eu falei, deixa eu subir, se alguém xingar, aí a gente sai. Aí ele falou, então vamos. Aí foi isso, assim, que maravilhoso. Foi uma coisa muito, assim, né, deu tudo muito certo, assim, impressionante mesmo. Era até uma pergunta para Helena, que isso da pedreira, de como que você tinha conseguido a autorização. E aí você filmou na pedreira no mesmo dia do lote? Ou não? Aí foi outro dia? Foi. Primeiro dia de filmagem foi a pedreira e o lote, é isso aí. Gente, deixa eu aproveitar e perguntar para vocês, porque eu sei que a Letícia também é produtora, então para vocês 4 que são produtores. Outro detalhe, só para completar, Desculpa. Eu não tinha planejado meu lanche, não tinha planejado nada, eu fiquei o dia inteiro sem me alimentar. Tá vendo? Valeu a pena. Vai Juninho sair para trabalhar com o João Batista, dá nisso, ó. A gente, perguntando para todos vocês, né? A gente tem muito essa, quando tá planejando as coisas, planejando um filme, planejando fazer. Eu tô falando isso porque muitos dos que estão vendo a gente aqui são estudante universitário, tá aí para tá fazendo filme, tá começando a fazer, tá terminando, enfim, ou muitos profissionais também, ou pessoas que, engraçado, esses dias entrou em contato comigo um amigo, eu achei isso incrível, o quanto que ver filme modifica a gente. Eu vou até voltar nesse tema depois, perguntando mais pro Cazé. Mas ele me ligou e falou assim, cara, eu vi um documentário outro dia, e eu não tô acostumado a ver documentário, só vejo filme, geralmente o pessoal vê mainstream, americano e tal. Eu vi um documentário, achei tão bacana, cara, eu falei, pô, acho que dá pra fazer um documentário da minha avó. Contando a história, eu achei aquilo incrível e tal, mas, então, enfim, tem pessoas de todas as formas, obviamente, vão estar sendo influenciadas por nós e conversando. E aí, sempre que a gente tá planejando o filme, vem essa, né? Como é que eu vou conseguir, às vezes, uma liberação, não sei o quê, e no cinema... Agora eu tô chamando de cinema de mutirão, ou de guerrilha, de cinema de mutirão. Eu sinto que a gente, em alguns momentos que você precisa de alguma coisa que é mais drástica, ok, mas tem algum momento que você tem que abandonar a mão, porque eles não vão te liberar para fazer, né? Eles não vão. Às vezes, vou gastar um tempo para mandar um e-mail para a secretaria de não sei quem, para chegar no e-mail lá, contato@nuncavoteresponder.com.br. E vai e faz, né, meu?
Cara, uma vez eu fiz uma oficina de produção executiva e eu saí frustradíssimo, porque ela, tipo assim, ela falando que você tem que ter permissão para filmar fachada de casas. Tipo, você imagina eu ir pra rua filmar e apareceu a fachada da casa de alguém, eu entrar com um documento para a pessoa assinar. E isso é o processo legal mesmo, assim, se for filme com grana, incentivo, né, incentivo público e tudo, provavelmente tem que passar por tudo isso, assim, vai filmar uma fachada, temos que ter autorização para filmar a fachada. Meu Deus. Assim, é assustador, assim, dá vontade de ser independente para sempre, né, tem hora. Parece que vai afunilando cada vez mais, né, essa questão da produção, cada vez mais burocracia e tudo, esse negócio da fachada eu não tinha a menor ideia. No caso de indígenas, o Mário e o Daniel não sabem, mas para conversar comigo, eles teriam que ter pedido autorização para a FUNAI e ter tomado vacina ainda. Olha A isso. gente não pode... O código Estatuto do Índio é de 1967. Você não pode vender cachaça para índio, não pode ter método anticoncepcional, tudo isso em tese, Mentira. né? Sério? É sério. Agora eu vou falar com o professor universitário. Quando chega um aluno, eu dou aula na UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, né, de Ilhéus, e na Universidade Federal do Sul da Bahia, no programa de pós-graduação de relações étnico-raciais. Então, quando o aluno chega para fazer uma pesquisa, toda pesquisa que ele tem que entrevistar, ele precisa passar por um comitê de ética, né? Então, essa burocracia, ela é extremada no sentido de impedir produções autônomas mesmo, viu? Não duvido. Só uma coisa, tem me perguntado eu esqueci de falar sobre a puxada do mastro. Eu vou falar rapidamente aqui. Ela é no segundo domingo de janeiro, né? Porque dia 20 agora, aí a questão do calendário lunar. Dia 20 agora é o solstício de verão, de inverno. É quando a Terra muda o eixo em relação à Lua, né? Então essa é uma festa comemorada pelos povos incas, astecas, da África, asiático, indígena, né? Que eles chamam de São João, né? Então a mudança do eixo da Lua faz com que nós tenhamos noites longas, dias mais curtos. E aí depois de 6 meses, você tem o solstício de verão. E geralmente entre o dia 22 de janeiro e dia 6 de janeiro. 22 de dezembro e 6 de janeiro. Hoje é o dia de Santo Reis. Tinha me esquecido, que é o 6 de janeiro. Então, o janeiro, entre o 20 de dezembro e o 6 de janeiro, são festas bem orgiásticas, né? São festas de verdade, né? Porque começa para nós o calendário de verão, né? De abrir os horizontes. Aí a puxada do mastro, o que é isso? No final do século XVI, olha lá, a pandemia. Os portugueses, para matar os nossos parentes mais antigos, jogaram roupa contaminada com varíola, propositalmente. E não foi só no século XVI, toda a história dessa região, na ditadura militar, eles fizeram isso. Para matar os povos indígenas, jogavam roupas contaminadas de varíola propositalmente para matar. Então, por isso que a gente já está experiente em enfrentar a pandemia. E aí, os mais antigos fizeram a promessa de ir no meio da mata, no segundo domingo de janeiro, buscar a árvore maior para deixar na aldeia-mãe, né? Aí pega essa árvore e vem arrastando 7 quilômetros por terra, pelo mar, até chegar na aldeia-mãe. E olha que interessante, essa festa bate com a ideia de Oxóssi, né? Oxóssi que aqui na Bahia é o orixá padroeiro do movimento gay baiano, mas é o orixá dentro da Umbanda que abre os caminhos para os caboclos, né? Então, como aqui é a Bahia, a gente tem bastante presença desses elementos da cultura afro com a cultura indígena, né? Aí daria um belo documentário. Isso daí também, que é o 6 de janeiro, que é a puxada do mastro. Aí a gente sai 5 horas da manhã e vai lá para o meio da mata buscar essa árvore. É uma festa que tem a Igreja Católica, que tem uma associação dos machadeiros e tem nós, povos indígenas, né? É uma festa de iniciações, é uma festa. Uma festa que muita, não que eu goste, mas com muita cachaça. Não que eu goste. Eu posso complementar uma ideia que nada a ver, fora do assunto, mas
eu não lembro se é naquele livro O Herói de Mil Faces, vocês conhecem? Que é um livro que é do Joseph Campbell. Ele conta a história de como as mitologias, elas, desde o começo, elas meio que são a mesma história repetida, né? E que o primeiro deus que o pessoal tem registro é o Sol, e que tinha, na perspectiva da Terra, o Sol ele chega num ponto final ali desses 6 meses, e ele fica 3 dias parado e depois volta para o movimento para o outro lado, que aí é o solstício. E a partir dessa ideia, eles começaram a ideia de que 3 dias depois que o Sol parava, ele morria. Ele morria e 3 dias depois ele ressuscitava, ele voltava a se movimentar. E aí são, assim, centenas de deuses na história que ressuscitaram 3 dias depois. E aí, Rodrigo, olha só, João Batista, ele nasce no dia 22 de junho, né? Aí Maria vai visitar Isabel, e Isabel diz a Maria: prima, eu estou grávida, e tu vai ficar grávida também daqui 6 meses. Olha aí, vem João Batista no solstício de inverno, para nós, e depois de 6 meses nasce quem? O Jesus no solstício de verão. Né? Eu não estou falando que a igreja copiou alguma coisa nem nada, mas como se a gente for pensar que o cristianismo primitivo é de povos que andam descalço, que tem o sol e a lua como horizonte de orientação, Total. é isso que o Rodrigo acabou de falar, são os fundos comuns de cultura, né? Que olhar para o céu, meu amor, veja como ele está lindo. Quer dizer, a gente as pessoas do meio urbano param de olhar para o céu, né? Então, para de perceber as mudanças da lua. Aqui a gente mora à beira-mar, mas você não precisa estar na beira-mar para saber quando você tem peixe, quando você tem lagosta, quando você tem camarão. Pela lua, ela te indica isso. O melhor dia para cortar uma árvore, para fazer a oca, para fazer a roça, é a lua o elemento principal, não é isso? A gente perde, eu sinto que a gente perde essas conexões, né? O povo perde essas conexões. A gente teve um dos filmes que passou na última sessão, realmente o cara falava, as pessoas, o humano está perdendo a ponte dele com ele mesmo, né? Está criando as pontes e perdendo a ponte dele com ele mesmo, né? Isso é forte, isso, perdendo a ponte com a natureza, perdendo a ponte com ele mesmo. Por exemplo, ia chover aqui, o meu joelho direito dói, não tem como. O meu joelho direito é melhor do que o clima-tempo. Se doer o meu joelho direito, vai chover, não tem como, né? Que é a questão das relações que você tem com o natural, né? E tomara que essas coisas voltem depois dessa pandemia, né? Mas não sei não. Vamos lá, Letícia, se tiver mais alguma coisa aí, a gente vai trazendo também. Eu queria comentar que foi muito bonito uma hora que o Casé fala no documentário, uma relação de que quando ele está na cidade, ele pode ser um doutor e tal, mas quando ele está na aldeia, ele é comum como todos os outros índios ali. Isso é muito bonito. E aí essa conversa também me lembrou uma passagem do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ayrton Krenak. E a gente perde a nossa conexão com a Terra quando a gente para de cantar e de cultuar a natureza, né? Assim, os encantados e tudo mais. Então, tá aí, assim, talvez o grande problema da humanidade, assim, essa perda de conexão consigo mesmo, que é a própria Terra, né? A gente esqueceu que a gente é Terra também. Total. Ayrton Krenak, para mim, é uma referência. O pessoal, quando fala de filosofia greco-romana, né? E esquece de Ayrton Krenak e Davi Capinal, A Queda do Céu. É uma leitura que é uma leitura bastante perfeita na questão ecológica, né? Você pega Mário que fez o filme junto aí, né? O Mário, ele nasceu em Guarulhos, me parece, mas ele não perde o sotaque de paraibano, de nordestino e essas tradições, né? A gente fala assim: eu posso ser o que você é sem deixar de ser quem eu sou, né? Se você esquecer de quem você é na sua essencialidade, você fica perdido, né? Você fica no marasmo. E aí vou pensando no João Batista. João Batista é um artista, né? Ele é um artista acima de tudo. Ele é um trabalhador, com certeza, mas a essência dele é da arte, né? Eu estava falando de você, tu, Mário, porque você vê, você nasceu em Guarulhos, não foi? Eu acho que o Mário... Sim, foi. Então, você vê, mas olha o sotaque dele. É sotaque de paraibano.
que toca a viola caipira. Eu também toco viola caipira, né? Eu tenho uma violinha de O 10 Mário, cordas, inclusive, falou comigo que ele é repentista também. Não, repentista. Não, cordelista. Cordelista, desculpa. Repentista não, cordelista. Não, o repetista ele faz na hora, só que a estrutura poética das sílabas é a mesma. Ah, tá. Né? E Daniel, olha pra cá, Daniel. Logo, logo ele vai descobrir que ele também é descendente de índio. Se já não descobriu. Você tá falando eu ou o Daniel de lá? O Daniel de lá. O Daniel de lá. O do filme. É, O pessoal aqui em Guarulhos fala que ele é filho do Cazé. Não tem essa culpa, não. Eu tenho várias culpas no mundo. Tenho várias culpas no mundo. Mas é louco isso, porque no filme a gente tinha uma questão que o Casé colocou, que era o etnocídio, né? Que a gente também achou interessante abordar isso, né? Porque essa questão da violência física, né, com os povos indígenas, é uma coisa histórica, importante, mas existe uma outra violência simbólica, cultural, que é muito utilizada hoje, inclusive, para combater as demarcações, né? Essa ideia não é mais índio, o cara tá lá, a roupa que ele veste, né? O cara estudou lá na faculdade, ou o cara faz cinema, então ele não tem uma identidade, ele perdeu a identidade, aí ele vem falar que é índio, porque tem aquela ideia de que o índio é a mesma coisa, que nem o Casé falou aí, né? A gente pensa, por exemplo, a arte indígena é a mesma coisa. Povos indígenas são vários povos, são várias artes, são vários grupos, várias etnias, várias línguas, né? E também não é uma coisa assim que é a mesma coisa que era no século XVI, vai ser no século XX. O pessoal olha os povos indígenas como se parasse no tempo, né? O mesmo Tupinambá do século XVII tem que ser o mesmo do século XX. Uhum. E, na verdade, não é. Mas isso tem uma razão, né? Você tem que etnocidar para negar o direito à terra. Como nosso direito é originário, congênito, natural, você tem que negar que a pessoa seja índio ou que exista povos indígenas no Nordeste. São Paulo é a terceira ou quarta maior cidade indígena do Brasil, né? E pouco é Carcará, pega, mata e come. Carcará, não vai morrer de fome. Maria Bethânia canta essa música e no meio da música ela diz, lá no Teatro Opinião, 1950, 7% do Piauí migrou, 10% do Ceará, 13% da Bahia, 17% de Alagoas. E essa migração é de índio, que fica com o nome genérico de nordestino, que vai para Minas Gerais, BH, que vai para São Paulo, Rio de Janeiro, não é isso? E aí você tem que etnocidar, que é matar a língua, a cultura, o sentimento de pertencimento, né? Sabe o que é interessante? Antes de ontem eu fiz uma live com pessoa do Teatro do Bexiga, eles estão fazendo um parque no Bexiga, lá de Zé Celso Martinez, né? E como que a gente se encontra? O Zé Celso usa muito a antropofagia de Mário de Andrade, né, de Oswald de Andrade, e ação de 22. E os tupis, como quase todos, os tupinambás praticavam a antropofagia. E aí ele lembra isso como antropofagia cultural. E aí a razão pela qual ele me chamou para fazer essa live, eles, junto com a Raquel Ronick, né, sobre o Parque do Bexiga, é justamente para isso que eu falo. BH é uma cidade indígena. Eu não conheço o conselheiro Lafayette, lá de Rodrigo, né? Mas eu não sei como que é a dinâmica da população. Mas eu tenho quase certeza que se eu andar por BH, se eu andar por várias cidades do Brasil, vou encontrar vários elementos indígenas, como elementos negros, afros, né, brasileiros. É muito comum você ouvir falar assim, os elementos da cultura negra na cultura brasileira eu não encontro os elementos da cultura indígena. Oxente, mandioca, arroz e feijão. Mandioca. Vai cair o toró, né? Vários nomes de lugares, várias palavras. Se tu falar essa linguagem que você fala do português aqui em Portugal, o cara não entende, porque a língua portuguesa brasileira, e essa é uma tese minha, não é uma língua portuguesa, é uma língua indígena que tem algumas coisas de português. A gente fala muito, muito próximo do tupi e do guarani na língua portuguesa, não é isso? E só para encerrar aqui, estou falando... Pode falar, viu, Mário e Daniel, quando falam assim, quando eu falo que eu sou doutor, pela FAUSP, quando eu falo que eu sou professor universitário, quando eu falo que eu tenho 3 livros, né, as pessoas não acreditam. Eu acho que até eu não acredito mais que eu sou doutor. Porque como que pode um indígena ser doutor, não é isso? Isso já tem
Já tem um crescente de indígena ocupando na universidade, não é isso? Ocupando espaços nas universidades, a produção acadêmica. Mas a ideia é que a produção de conhecimento só pode ser feita a partir de uma visão eurocentrista, né? Total. Por isso que eu uso assim, no plano intelectual, muita decolonialidade de saber. Isso que vocês estão fazendo aqui, ó, esses espaços que vocês estão abrindo no canal de vocês, né? Permitindo curtas, autonomistas, independentes serem apresentados, isso é uma decolonização, né? De um hábito de assistir filme, né? Vocês estão decolonizando. A decolonialidade é um movimento e que tem que ser fortalecido. Sim. Isso, né? Você tem que tirar as pessoas do eixo do pensamento eurocentrista, americano-centrista, né? Colocar, olha, existem vários saberes. Totalmente. Saberes negros, saberes caipiras, saberes caboclos, saberes caiçaras, saberes indígenas e assim por diante. Cazé, você está falando uma coisa que eu tô assim, desde quando a gente montou essa sessão, vem me fortalecendo assim, de comentar sobre isso, porque em ambos os filmes, inclusive no documentário, no documentário com você, né? Você, acho que talvez começa falando isso, né? Assim, eu tô aqui, mas eles não estão esperando eu ser doutor, né? Assim, não espera-se do indígena doutor, não espera-se de um camarada que trabalha na lida cotidiana de ser um artista. Seja um dançarino. Seja um dançarino. E aí eu fico pensando... João Batista é um dançarino. Eu fico pensando o tanto que isso também... porque a arte, e eu acho que as pessoas não entendem isso, o cinema é uma das expressões artísticas, e é uma das expressões artísticas mais fortes que tem, porque muito da dominação americana na cabeça nossa, de que o indígena é daquele jeito, de que o pedreiro é daquele outro jeito, ou de que um negro, por exemplo, só pode ocupar um lugar de bandido, ou de que uma pessoa de baixa renda só pode ocupar um lugar, ou que um moreno nos Estados Unidos só pode ocupar um lugar de latino. Isso é muito do filme, isso é muito do cinema, e as pessoas começam a enxergar isso muito porque ela vai no cinema e vê aquilo no cinema, e aquilo daí a pouco começa a se tornar uma verdade absoluta. E aí, quando chega um filme onde você tem um indígena que é doutor, a pessoa acha estranho, mas estranho, que estranho. Eu esperava que ele ia estar de cocá e ia estar... Não, e é mais do que isso também, né? É muito o que o Cazé, né? Assim, usando o que o Cazé falou agora também, disso do João Batista, ele ser um dançarino e do forma como o Cazé começa falando, não esperam de mim que eu seja um doutor, isso vem também de uma educação totalmente colonizada, de que só vai acessar a academia aqueles que são... europeus, e só vai acessar a arte que presta também é a arte que vem de fora, né? É a arte da Europa, são os filmes europeus, são os filmes americanos, são os filmes canadenses, é tudo que vem do norte, né? É toda uma estrutura colonial que a gente vive, que a gente persiste nela no meio do sistema, que faz com que a gente se assuste com o João Batista dançando. Sabe, eu esperava isso de, às vezes, uma menina que aparecesse lá no filme, né, assim, com cara de bailarina. Você não ia esperar isso do João Batista. E isso é uma visão totalmente colonizada. Eu até brinquei, falei que o João Batista, ele me dá uma surpresa. Agora a gente vai receber um outro filme que talvez vocês tenham visto, não sei se vocês conhecem, chama Boca de Fogo, que também me dá uma surpresa incrível no final. Mas eu brinquei com a Lu, assim, o João Batista, ele parece pra mim como é que chama aquele filme? Jogos Mortais. Jogos Mortais, assim, que aquele cara levanta no final, ele me dá uma surpresa tão grande quanto o João Batista dançar. Plot twist, né, cara? Eu queria falar uma coisa do filme de João Batista, se eu pudesse, tivesse espacinho, que é o seguinte, foi uma das preocupações que eu tive muito grande quando eu fiz o filme e eu vi ele pronto, era de não reforçar esse discurso opressor de que as pessoas trabalhando, elas não pensam, né? Então, assim, trabalha cabeça vazia, oficina do diabo. Então, assim, isso vem de cima para baixo, geralmente, né? Não quer, né? A elite brasileira, por exemplo, não quer que ninguém pare para pensar. Eles querem que a gente trabalhe. Eu não queria reforçar essa ideia e achar bonito tudo isso, né? Uhum. E aí procurei a ajuda de um grupo de poesia daqui de Conselheiro Lafayette, né, que chama Lesma, e falei que eu queria colocar uma frase no final para deixar isso ambíguo, né?
E aí, genialmente, eles me vieram com aquela frase, né? A abelha atarefada não tem tempo para tristeza. Que é uma frase que é opressora, mas quando você descobre que ela está dentro de um texto que chama Provérbios do Inferno, tudo isso faz sentido, assim. Então, assim, aquela frase é muito ambígua, né? A abelha atarefada não tem tempo para tristeza, será mesmo? E será que isso que o João Batista está fazendo ali, trabalhando em 2 turnos para ter o privilégio de poder ir para a rua dançar, será que é legal, sabe? Então, o filme, eu fiquei com muito medo no começo do filme só aplaudir isso e não trazer nenhuma reflexão sobre a condição do brasileiro, né? Sim. E aquela frase foi o que fechou, né? Até quando a gente vai ter que ser assim, né? Até quando a gente vai ter que se manter fazendo 1 bilhão de coisas, começando às 4h30 da manhã para poder dançar às 9 da noite, né? Aqui na Bahia se diz assim, deu vontade de trabalhar, relaxa que logo passa. Rodrigo, tem 2 perguntas aqui para você do Bruno. Ele falou que se assustou quando você disse que você filmou sozinho e que não teve som, porque ele achou o som do filme muito bom. Aí ele perguntou, então, como você fez a captação do som e tratou de voz, e perguntou se a bateria que toca na hora do lote, se é trilha original. Vou começar de trás para frente. A bateria são 2 amigos meus tocando juntos, e aí eles não fizeram para o filme, mas eu tinha isso gravado, eu pedi autorização e eles deixaram. E é uma coisa, eu não sei, assim, é o único som ali do filme que é extradiegético, né? Tá fora do que eu coloquei, que eu inseri, o resto é tudo direto. Então eu não sei se eu colocaria hoje, assim, mas enfim. Eu captei com um microfone Rode, aquele shotgun. A câmera foi uma 60D, para quem quiser saber, foi uma 60D com 2 lentes. Uma era 18-200 do kit e a outra era 50mm 1.4. Com um monopé também, que ajuda pra caramba, essa mobilidade rápida, assim, né? Você parou ali e já reenquadrou e pronto. E o som, tem uma característica também que, assim, o som, eu editei as imagens em uns 3 dias ou 4 dias, até porque não tinha muito o que fazer, era seguir o fluxo ali, sentir o ritmo e ir embora. O som foi muito problemático, assim, eu fiquei uns 2 ou 3 meses editando o som. A minha sorte maior é que se a gente dividir o filme em 3 partes principais, que é a capina, a pedreira e a dança, a minha sorte é que as 3 partes repetiram tanto e são tão repetitivas que em vários momentos eu precisei tirar o áudio de um lugar para colocar em outro. E isso foi um trabalho bem, né, de formiguinha e bem, assim, delicado mesmo, para que no final o espectador ache que tudo é som direto. Mas em vários momentos ali da capina, o som é de outro momento da capina que ficou mais bem captado. Por exemplo, quando eu estou muito longe dele, aí não ficava tão bem captado, né? Ficava um áudio, né, ambiente maior, de vizinho, de carro passando, enfim. Então, assim, o trabalho do áudio foi muito mais complicado e demorado do que o trabalho com a imagem. Assim. Perguntas? Letícia, se tiver também. E vocês também, né? Vocês também, se tiverem perguntas entre si, gente, pode mandar. Eu queria jogar uma coisa. Assim, eu estou participando de um grupo de estudo sobre fotografia, mas acho que muita coisa cabe no audiovisual, assim. Eu acho que para o documentário, isso que eu li ontem, pode fazer muito sentido, mas cada um com a sua perspectiva. Mas a Susan Sontag, não sei se vocês conhecem, ela afirma de que a câmera e uma arma de fogo, elas são aparelhos muito semelhantes. Assim, eu queria saber como isso bate em cada um de vocês. Assim. Eu acho que de formas muito distintas, assim, né? Porque a arma de fogo ela pode realmente matar alguém, causar um dano real, físico, né? Mas a câmera está ali para outros danos ou outras formas de guerrilha. Assim, eu queria jogar isso. No caso, dá para se pensar que a arma de fogo te mata na realidade, né? E a câmera, ela te mata na questão da consciência, né? Porque às vezes se dá uma catarse naquele momento, quando você vê uma imagem, que você se identifica. Por exemplo, quando eu vi o João Batista,
Eu gostei que eu me identifiquei. Eu fui aquele peão trabalhador. Eu fui aquele cara que derramou suor, a camisa saía molhadinha. Eu ainda tinha fôlego para ter a minha espiritualidade à noite. Eu me vi naquele filme. Então, acho que essa catarse faz sentido com a frase, né? Eu levei um tiro ali na consciência, né? Que massa. Tem até uma coisa que é curioso, né? Porque eu até ouvi um negócio que eu ouvi falar assim, muito forte, né? Que você comentou aí, o Dani, da imagem, dos estereótipos que o cinema cria, né? E no caso, por exemplo, eu até ouvi uma frase que é muito forte, assim, que os Estados Unidos, eles chegam primeiro com o cinema, né? Quando o cinema não dá certo, que eles mandam as armas, né? É verdade. É verdade total, velho. É verdade. Tipo, num país como o Brasil, né, enfim, que não tem uma colonização cultural muito forte, poucas vezes eles precisaram, né, de ter uma intervenção diretamente física, né, militar mesmo. É mais uma intervenção cultural, de um padrão, né, de estereótipo, de uma realidade que não é a nossa realidade, né? Então, eu acho que tem uma semelhança muito grande, assim, de como que essa coisa que a gente abordou no Cazé, né, essa violência simbólica da câmera, né? E como que a gente, por exemplo, a gente faz filme aqui na periferia, né? É muito curioso quando a gente sai com a câmera para gravar. Tem alguns locais que as pessoas confundem mesmo a câmera com algo que pode ser perigoso, uma arma, um tripé, né? A gente já passou por experiência de estar gravando num lugar e a pessoa ficar, olha, toma cuidado, porque vocês podem ser confundidos, né? Essa câmera que vocês estão, para vocês não sofrer algum tipo de repressão por parte da polícia e até por parte do crime e tal, porque é uma coisa, é um choque quando a gente entra num lugar que geralmente a câmera que a gente está entrando lá é diferente a relação, né? Quando entra a mídia, por exemplo, nesses lugares. A gente não, é um outro tipo de relação. Então choca um pouco a galera e a gente já foi meio que confundido, tanto que a gente tem um certo cuidado até para usar essa câmera para não ter uma confusão, né? Seja de a câmera ser confundida, porque são câmeras fotográficas, né? Que nem ele falou que usou a 60D, né? A gente gravou esse filme com uma T3i e uma T2i, né? Então, são câmeras pequenas, com tripé. As pessoas olham de longe, e pelo estereótipo que se tem da periferia e tudo, tem esse olhar, inclusive da repressão policial, né? Da câmera como se fosse uma arma ali. Então, a gente tem toda uma questão simbólica de um lugar, e eu acho que, no caso, a gente está indo, o nosso cinema, né, até para a galera divulgar nosso trampo, né, que a gente fez vários documentários aqui, tem no YouTube, né, uma maioria deles, e a nossa grande meta, assim, a nossa grande luta é uma luta simbólica. Não é numa coisa assim tão panfletária, mas assim, de descobrir uma história de pessoas que nunca tiveram espaço nesse cinema tradicional, no cinema de Hollywood, sabe? Da tiazinha da quebrada lá, que é poetisa, que a gente fez documentário sobre o cordelista, o violeiro, né, que é o cara que também trabalha na obra e toca viola caipira. Então, a gente já fez filmes sobre sobre a diversidade cultural, nesse sentido de quebrar o estereótipo, assim, e de trazer uma espécie de guerra, né? Uma guerra cultural que a gente sempre apanhou, vamos dizer, de certa forma, no caso do cinema, e acho que a gente está reagindo, né? Quando a gente está mostrando uma outra subjetividade, uma outra forma de ver o mundo, outras histórias que não estão nesse padrão hollywoodiano, né? Total. Os Estados Unidos, ele é tão sorrateiro, ele é tão canalha, que ele entra aqui não precisa de arma, ele entra aqui com o McDonald's, os costumes americanos. Você conhece o Michael Jackson, você fala para essa geração nova, conhece o Michael Jackson? Eu já ouvi falar, tem uma noção. Você conhece Zé Coco do Riachão? Ninguém conhece. Você conhece Theo Azevedo? Ninguém conhece. No cinema nem se fala. Você conhece Quentin Tarantino? Opa, já ouvi falar e tal. Você conhece Glauber Rocha? Pouca gente conhece. Oscarito? Ninguém sabe nem quem é. A galera da chanchada, né? Agora você fala Charles Bronson, os atores americanos. Ou seja, os caras entram aqui com a cultura e arrebentam, né? E é muito ruim. A gente não se conhece, né? Aí eles não precisam da arma. A arma deles é a cultura deles, né? Não, totalmente. Eu concordo totalmente também em vários sentidos. Assim, eu acho que a arma na filmagem, a câmera na filmagem é uma arma, já interfere totalmente ali a realidade, né? Mas continuando nessa linha que vocês estão falando aí, o nosso governo atual, por exemplo, que é um governo que não favorece a cultura, acha que é bobagem, ele é tão burro
Por exemplo, os Estados Unidos só se consolidou como o país do cinema na Primeira Guerra, quando a Europa foi devastada e eles perceberam que eles tinham arma na mão e que ninguém mais teria, porque estava a França, que era o maior produtor de filmes na época, estava devastado também, assim. Então foi aí que eles começaram a fazer as superproduções, foi aí que eles tomaram, porque eles perceberam o poder de dominação, né, da câmera, do cinema, que eu li até num livro de psicanálise falando que o poder de dominação do cinema é tão poderoso e poder de persuasão que ele te coloca na situação de um bebê, que você está num lugar escuro, que tem tudo acontecendo na sua frente, mas você não consegue tocar a tela, você não consegue mudar o que está na tela. Então você, a partir do momento que você entra no filme, que você se identifica com os personagens, você vira um bebê, você aceita tudo que eles falarem, assim. É muito difícil você questionar depois que você está dentro do filme, entendeu? Então, assim, eles descobriram esse poder e é isso, assim. E a gente está aí até hoje batendo cabeça e... Como diria minha avó, sentar a puia. Sentar a puia. Descobrir isso, sentar a puia. Eu também concordo com isso daí. Então, agora eu vou falar como historiador, porque eu sou historiador, né? O Hitler, Dr. Goebbels, usou como propaganda nazista o cinema, né? Leni Roosevelt, que era cineasta do nazismo, né? Que fez as primeiras cenas aéreas usando um balão, né? E o Hitler chamava ela como a alemã ideal, né? O filme Arquitetura da Destruição mostra um pouco isso, né? E muitas das imagens que Leni faz, filmando o Hitler de baixo para cima, deixando ele numa altura, filmando os guetos, né? Os guetos de Varsóvia, onde estavam os judeus em péssimas condições, e mostrando nos cinemas alemães, assinalando, olha como eles são monstruosos, né? Um judeu não ajuda o outro sem considerar que não tinha como ajudar. Eles morreram lá no meio dos guetos. Então, e o Walter Benjamin, o Adorno, Theodor Adorno, falava muito sobre isso, né? Eles viam o cinema, o Adorno mais ainda, né? O Benjamin ainda pensava que isso poderia ser alterado como um outro instrumento, ou seja, pensando aqui rapidamente, depende de quem usa a câmera, depende de quem projeta, e depende do contexto, e depende da recepção, né? Você pode assistir às cenas do nazismo e adorar aquilo, né? Apoiar o massacre sobre os judeus, mas você pode assistir aquelas mesmas cenas filmadas por Leni, né, e fazer a releitura de interpretação. Então, dependendo de quem faz o filme, o contexto em que ele é exibido, a forma como ele é exibido, o cinema é, sim, com certeza, uma arma de morte, né? Com certeza, como a literatura também é, como a música também pode ser, né? Existem várias formas de se matar, né? Não se mata somente apertando o gatilho ou usando o facão sobre a pessoa. E uma das formas de se matar mais violentas é essa do plano ideológico. E o cinema, com certeza, sempre, desde que ele surge, né? Ele pode ser esses dois instrumentos. Ao mesmo tempo que você tem o Carlitos, né? Falando daqueles filmes maravilhosos de sensibilização humana, você tem uma produção de cinema nazista, né? Que foi utilizada. Por isso que ele não é... Eu não sou cineasta, né? Na nossa aldeia, por exemplo, na minha aldeia, onde eu moro mesmo, o pessoal não gosta de ser fotografado, nem gosta de ser filmado. Se você for entrar com uma câmera para fotografar ou filmar, o pessoal vai sair correndo atrás de você, que eles não gostam. Mas tem uma outra aldeia aqui, outras aldeias aqui em Olivença, que o pessoal adora ser filmado, né? Num contexto de retomada, se você está filmando uma retomada e coloca o rosto da pessoa fazendo a retomada e depois divulga e cai isso na mão de um pistoleiro ou dos fazendeiros, você está declarando a morte daquele indivíduo, não é isso? Então, por isso que não é o cinema em si, mas sim quem filma, a utilização daquilo, o contexto em que é utilizado, né? Você pode recontextualizar uma cena terrível, como as cenas filmadas dos guetos, né? Pelos cineastas alemães, e reler a contrapelo, como diz o Walter Benjamin, fazer a leitura a contrapelo dessas mesmas imagens, né? Então, não é o cinema em si, mas as utilidades e a utilização que dão a ele que pode fazer isso, né? A gente vê isso acontecendo agora, né? Os discursos da Regina, do outro
secretário, como que eles usaram o audiovisual em todos os discursos, né? Em tudo que eles fazem, todas as aparições na mídia, como que eles usam o audiovisual, eles não estão não fazendo arte, estão fazendo, só que eles estão fazendo da ideologia deles, né? Eles querem substituir a cultura brasileira existente pela ideologia deles, né? Tipo assim, um pouco similar com o que os nazistas e os fascistas faziam, tipo, eles estão usando essa arma, né? E Quer ver que louco? Só para complementar, o Fritz Lang, que foi esposo de Leni, você pega o vampiro não, Metrópolis, o filme Metrópolis, que ele é anterior ao nazismo, a ascensão do nazismo na Alemanha. Você pega o filme Metrópolis, você vê lá um monte de possibilidades de entender que Fritz Lang está fazendo propaganda pré-nazista, né? É pau na mulher, é pau na Maria, que é uma mulher revolucionária, operária, é pau no judeu, tem a estrela de Davi na porta de um judeu louco. Eu assisto novamente Metrópolis e tenta ver as simbologias que tem naquele filme Metrópolis. Agora, eu não sei se Fritz Lang fez isso propositalmente, né, e em qual contexto ele fez. Só sei que o Metrópolis foi usado como uma propaganda pré-nazista, né? E, quer dizer, então, eu não acredito que ele tenha feito necessariamente por essa razão, né? Mas ele foi utilizado para isso. Inclusive, assim, essa escolha, igual o Rodrigo falou, né? Você ali dentro do próprio set, a sua decisão de aonde colocar ele, por onde você coloca a câmera para ver aquela cena acontecer, meio que ali um pouco você define também essas armas, né? O tamanho também do calibre que você tá e para onde lado que você aponta a sua arma também, né? Porque o diretor, a diretora na hora que escolhe o plano. Eu fiz um curso muito legal aqui do Vitor Guimarães, que é um crítico aqui em Minas, e aí ele falou uma coisa que eu achei interessante, assim, quando você fala cinema, a cena ela vai acontecer, né? Você já escreveu, a não ser que seja um documentário não, mas no cinema de ficção, a cena ela tá escrita para acontecer daquele jeito. Agora, o diretor é que escolhe se ele aponta a câmera para a cena, se ele aponta do lado, se ele aponta a câmera de baixo, de cima. Aí tem um dos planos, inclusive, que vocês estão cinema devem saber melhor que eu, que inclusive de um filme sobre o nazismo, que é um plano Kuleshov, efeito Kuleshov. É o efeito Kuleshov, que ele faz uma câmera aproximando assim numa hora de uma cerca, que a mulher tá chegando perto da cerca, eu esqueci o nome, não é cara. o efeito Kuleshov. Não? Eu esqueci, mas é um outro plano que ele falou que era super criticado pela forma como o diretor escolheu de colocar aquilo, enfim. E aí eu queria comentar uma coisa assim, que não é que sai um pouco, mas que vai de encontro a uma outra coisa que a gente estava falando, que o cinema ele é tão importante e ele forma tanta cabeça que é uma coisa que eu estava prestando atenção hoje. Ontem eu soltei uma campanha aqui que a gente colocou uma foto de um filme brasileiro e colocou assim: pausa um pouco o Netflix e vamos assistir cinema brasileiro com a gente. E o texto era mais ou menos nesse sentido. Eu também gosto, vejo também mainstream, vejo também os filmes americanos, mas de vez em quando entre um episódio e outro, dá uma pausada aí e vamos ver um filme brasileiro, vamos valorizar a nossa arte. E vou ser sincero, a gente tem 6 meses que a gente está atuando, né? Vamos para 7 meses agora. A gente nunca teve tanta reação contrária, cara. Eu nunca tive tanta. No intervalo de ontem para hoje, foram 4 mensagens de gente escrotizando o cinema brasileiro, escrotizando a arte brasileira, escrotizando tudo. As pessoas se mostrando. Eu fiquei pensando agora, vocês falando, fiquei pensando, gente, por que isso afetou tanto essa pessoa, sabe? Assim, a ponto dele sair do perfil dele, vir no nosso, fazer um super texto e ficar discutindo com as pessoas sobre isso. Sabe? Rolou tretas, assim, discussões e tal, e a pessoa lá falando, o cinema brasileiro é uma bosta. Tem que rir, cara. Tem que rir. E aí, olha a força que é o cinema. Ele tira as pessoas. Eu tô tirando esse cara. Eu queria ter chamado, eu fiquei assim, gente, não vou fazer e é engraçado porque a gente já fez outras. Foi uma postagem patrocinada, né? A gente já fez várias outras postagens patrocinadas, mas nunca com essa frase de tipo assim: para de ver o americano um pouquinho e vem ver o brasileiro. Foi a primeira vez que a gente postou desse jeito. E a gente teve, tipo, muito haters, assim. Foi que massa. Por falar dessa coisa de cultura, né? É uma coisa que naquela fala anterior, uma coisa que eu gostaria de falar, a questão dos Estados Unidos, né?
Outra forma dos Estados Unidos entrar aqui na América Latina e arrebentar com a cultura é pela questão da religião. Principalmente esses troncos neopentecostais, tudo cria das cobras americanas. Porque todas essas igrejas protestantes é americana. Presbiteriano, adventista, metodista, testemunha de Jeová. Você vê, 80% desses credos protestantes são americanos. E desses credos tradicionais, está vindo essa gentalha neopentecostal que está acabando com a política nacional e está matando ainda mais índio. E, querendo ou não, o catolicismo matou muito indígena. Mas ainda tem uma questão de latinidade. O catolicismo ainda conservou alguma coisa de coletivo na sua essência, que o protestantismo está tirando. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer também para combater essa política do mal, de pensar no arte brasileira, é de explodir e queimar essas igrejas neopentecostal. Já é um começo também, né? Calma. A gente consegue fazer isso também, inclusive, na arte, né? No cinema. Acho que eu boto muita fé nisso. A gente, nos últimos meses, assim, tem pensado muito nisso, sabe? O tanto que, se eles usam isso, aí voltar num termo, acho que todas as sessões eu falo esse termo, cara. Porque a menina falou isso numa das primeiras reuniões que a gente fez e eu achei incrível. Assim, a gente comentando sobre a plataforma, sobre como a gente está fazendo, e aí pegando os planos free do plugin, instalando para não sei o quê, para conseguir mais 6 meses de não sei o que das contas, usando crack para todo lado. E ela falou assim, é engraçado que vocês estão pegando todo o sistema que eles sempre usaram para poder dominar e estão usando meio que contra, porque você está tentando fazer uma união nossa, que fazendo a gente assistir os nossos próprios filmes e mandar para fora isso e ganhar essa força. E aí você está hackeando, ela usou um termo que eu achei ótimo, que é hackear o sistema, a gente está hackeando o sistema, né? A gente está pegando um sistema que foi de lá e usando para poder fortalecer a gente. Então, eu fiquei super feliz com esse termo, assim, e acho que a ideia nossa é essa, assim, né? É de conseguir fomentar, fazer com que a gente faça mais filme. Então a ideia da plataforma, né, como eu já falei com vocês, é pegar essa grana que entra das assinaturas e abrir editais, como a gente está com esse prêmio aí aberto, né, de curta na quarentena, mas abrir mais editais, soltar mais grana para a galera fazer mais filme, e principalmente fazer mais gente ver mais filme, assim, e principalmente gente que não faz filme, né? Pegar meu primo, pegar meu amigo que nunca teve nada a ver com cinema e chegar para mim e falar assim, pô, cara, adorei aquela sessão que vocês fizeram de bate-papo. Isso para mim não tem valor, cara. É uma coisa incrível, assim, de fazer essa pessoa aproximar e entender, e daí a pouco começar a entender que, pô, você vai ver filme diferente brasileiro porque nós somos diferentes, nós não somos americanos, eu não vou fazer o Vin Diesel estourar um carro. A gente usar a arma também, né? Usar a arma, eu ia comentar, assim, depois que eu levantei essa questão, eu lembrei do filme Martírio, do Ansan Carelli, não sei se vocês já viram, que é um filme sobre a causa indígena. E no final ele... E era uma comunidade que era muito Guarani Kaiowá. violentada, né? Pelos São os Guarani Kaiowá. Não lembro exatamente quem, mas marcou muito, assim, ele falar que a arma deles era tipo o registro da violência que eles recebiam. Então o filme ele finaliza com um ataque que eles estavam recebendo, um ataque de arma mesmo, assim, pessoas armadas invadindo a aldeia deles e atirando neles para matar mesmo, e eles tendo isso tudo registrado. A comunidade do filme Martírio é um baita no filme, né? Ele é longo, até assim, fui convidado a discutir esse filme dentro do Teatro Oficina, né? Ele fala dos Guaranis Kaiowá do Mato Grosso, no Mato Grosso. Eu estive lá já, né, no Campo Grande e Dourado, e para dar uma palestra na universidade, só andava com segurança, né? Porque o ódio em relação ao índio lá aqui em Ilhéus também, né? Quando você anda aqui em certas regiões de Ilhéus, a pessoa olha para você, é índio, com desprezo, né? Aqui a gente já sofreu ataque, sofre ainda, né? Já foram mais de 30 mortos. Mas no caso lá de Mato Grosso, com os Guaranis Kaiowá, é quase inaceitável a situação de racismo. Não é só um racismo oral, tá entendendo? É físico, é estupro. Então você tem um grande número de suicídio. E esse filme Martírio, mesmo lendo a história dele, né, do Carelli, é um compromisso muito grande, né? E é isso que eu ia falar também, que essa arma pode ser utilizada para desarmar, na verdade, né? Então, o cinema é uma arma que, como você acabou de falar, né, que pode ser usada para desarmar esse espírito. Quando você filma uma comunidade como a minha,
que está em território de disputa, com o filme, o filme Martírio, aquele que vai fazer a maldade contra você, ele pensa duas vezes. Opa, esse cara já tem essas pessoas já têm alguma coisa filmada sobre elas. Então, de certa forma, o cinema, de certa forma não, essa é uma forma. Ele nos ajuda quando a gente está em comunidades nas periferias de Guarulhos, nas periferias de BH, né? E nos territórios indígenas, o cinema acaba sendo um manto protetor. O João Batista, como ele falou, né? Ele conseguiu fazer aquilo e arranjar um bico, né? Então, o cinema também pode ser uma arma que desarma as pessoas, né? Nesse sentido, né? É claro que tem que ser sempre feito com muito critério. Já teve vídeos meus que eu tive que pedir para tirar do YouTube, né? Porque quando você está num movimento falando, você extrapola um pouco a fala, né? E aí você passa, aí vira uma arma favorável ao inimigo, né? Você pode sofrer processo, né? E não só processo criminal, você pode sofrer um processo físico de morte, né? Então, mas no geral, quando vocês filmam, os meninos estão filmando a periferia de Guarulhos, quando o Rodrigo filma o João Batista, quando filma as comunidades indígenas, e como fez o Carelli, né? Esse filme ele é delicioso, ele é longo, né? Tem acho que quase 2 horas. Eu acho que é 3 horas. Né? 3 horas, né? Mas serve como campanha para arrecadação, né? Para os Guaranis Kaiowá, serve como assim, uma capa mesmo de proteção, né? Porque o preconceito, e para quebrar os preconceitos mesmo, né? E para evitar que o maldoso, e a gente com esse governo aqui, esse fascista miliciano, está despertando ódios em muita gente, e aí vem a questão de ataques que você sofreu, né? A internet vira o grande muro de banheiro. O cara não teria coragem de chegar na cara de vocês num debate, falar aquilo que ele pensa. Então ele vai lá no banheiro e ele picha, né? Porque ele fica no anônimo, né? Agora a internet, como ele está meio anônimo, está confortavelmente na casa dele com a internet aqui, vou meter a ripa nesses caras, né? Então, de certa forma, é interessante, psicologicamente pensando, porque ela demonstra essas coisas de ruim que existem nos seres humanos, né? Quando alguém me diz assim, depois da pandemia, nós vamos ter uma sociedade melhor. Depende. Oxente, já teve a peste negra, já teve a Primeira Guerra Mundial, já teve a Segunda Guerra Mundial, já teve a Guerra Fria, ataque das Torres Gêmeas, ataque sobre o Iraque, e não necessariamente a sociedade se tornou melhor e as pessoas se tornaram melhor. Isso é eu vou seguir o caminho dos zapatistas. Isso é uma construção humana, né? De pessoas como nós aqui e outras tantas, né? Que precisamos construir uma sociedade melhor e fazer enfrentamento mesmo. Não tem jeito, é enfrentamento no debate, nos espaços que vocês estão ocupando, com os filmes que estão fazendo. É esse enfrentamento mesmo. Maravilha. Eu acho que ontem eu ouvi um termo no jornal, um economista falando que a gente tem que aproveitar, porque essa é uma das oportunidades, uma das janelas na história para se mudar o conceito da economia, que a economia, de alguma forma, tem a ver com o social e tem a ver com a forma das pessoas lidar também. Então, é uma das poucas oportunidades que o mundo, não é nem um país, o mundo está tendo para reaver a forma como ele entende economia e sociedade. Eu achei bacana, assim, acho que é uma... Mas a mudança pode ser para pior. Pode ser para pior, tem que tomar um cuidado. Então, a mudança, o fato de mudar em si, né? Muita gente elogia o nazismo da Alemanha, o fascismo de Mussolini, porque dizem que a Alemanha e a Itália avançaram, progrediram, né? Então, para eles, o Bolsonaro representa a mudança para muita gente, né? E é uma mudança realmente para bem pior. Por isso que pessoas que têm isso que os zapatistas falam muito, eu repito muito, né? Por um mundo onde caibam vários mundos, né? Por uma sociedade igualitária, respeitando as diferenças, para construirmos esse mundo e essa sociedade igualitária é uma construção humana. A gente não pode... O Bob Marley disse uma vez uma canção que é assim, eu não posso perguntar, mas você mesmo ferido a bala, você não para de lutar? Aí ele disse, olha, os que atentaram contra mim não param de me atentar. Então, eu não me dou o direito de parar 1 minuto de lutar. Então, é uma construção humana, né? Se a gente parar de fazer essa construção humana, como a gente está fazendo aqui, sensibilizando o outro para essa nova sociedade que seja igualitária, que seja
respeitando as diferenças. Viu, Mário? Tem pentecostal que fazem alguns trabalhos bons, né? Não são todos os pentecostais, né? Tem alguns que é uma maldade extrema, né? É uma nova catequese violenta sobre povos indígenas. A gente não pode deixar de denunciar isso. Já leva doença, né? Os índios isolados estão isolados porque eles querem ficar isolados. Caramba! Não vamos se meter com eles. Deixa eles isolados. Eu quero estar isolado, ele quer ficar isolado, ele sabe que tem a gente aqui, o jeito que ele quiser ele vem, né? Aí vai lá para não, tá. Tem um documentário curta que é sobre os pirrahãs. Depois eu recomendo vocês assistirem, que tá no YouTube. É um pastor pentecostal que vai converter os pirrahãs aqui, né? Tentando traduzir a Bíblia para a linguagem pirrahã. Ele até cita o Noam Chomsky, que disse que todas as linguagens têm fundos universais. Os pirrahãs não contam, não tem passado, não tem futuro, só tem o presente, e eles falam cantando, né? E aí esse pastor ficou doido, falando, nossa. Aí ele fala para os pirrahãs, olha, eu me converti à cristandade porque uma tia minha se suicidou. Aí os pirrahãs morreram da risada. Que idiota é ela? Então aí ele começou a pensar, olha o que eu estou fazendo. Então, ao invés de tornar cristãos os pirrahãs indianizaram esse pastor. Eu não vou lembrar o nome dele. Isso não curta? Tem um curta É um disso? documentário que mostra o inverso. Tem no YouTube. Coloca lá pirrahãs com H, né? Pirrahãs. E aí tem esse pastor que aí ele vira um grande pesquisador e discute as teses de Noam Chomsky sobre a questão da língua, né? Vale muito a pena. Então, não tem pentecostais que fazem trabalho social nas periferias, assim por diante, mas tem aqueles que estão do lado do poder, né? Esses são ruins mesmo. Gente, seguinte... O documentário, só para comentar, que ele comentou... Pois. Não, o documentário que ele falou, eu já achei aqui, eu joguei no Google, tem aqui Daniel Evers, Tribo Desconvertido Missionário. Maravilhoso. Manda lá no grupo pra gente. Vamos fazer. Vou chamar ele amanhã aqui no WhatsApp. Traz pra nós, bora fazer uma discussão, trazer isso à tona. Vale muito a pena. Vale demais a pena. Gente, já são 9h26. A gente tinha até pensado em fazer até as 9h. O papo tá bom, se deixar a gente vai até meia-noite, né? Mas isso é coisa de mineiro. Coisa de mineiro. Se depender dessa aqui, a gente vai até amanhã, porque a Lu é imborível das coisas. Mas assim, inimiga do fim completo. O Rodrigo sabe, né? A gente tivemos em Tiradentes, lá no bar. Eu com o Rodrigo, 7 horas da manhã, saindo do que a gente tinha começado a fazer. Rodrigo indo comprar, a gente saindo da balada. Mentira minha, né? Rodrigo tava indo pra balada também, enfim. Eu fui pra cachoeira, esperei o dia nascer, fui pra cachoeira. Mas... Programa de índio. Mas assim, gente, eu queria demais agradecer vocês, assim, agradecer todo mundo, perguntar se alguém tiver assim uma últimas assim palavras para a gente poder encerrar, tiver alguma coisa assim urgente que quiser trazer, mas eu só queria cantar uma música final aqui de despedida. Poxa, por favor. Mas pode já? Não sei se vamos fazer o seguinte, a gente podia falar, se alguém quiser falar mais alguma coisa, e aí encerra com a música, eu acho que é legal. E a gente tem que tirar foto. Vamos tirar uma foto antes? Eu já estava esquecendo disso. Oxente, como? A gente tira um print da tela. Ó, eu vou lá, hein? Você manda pra gente, né? Aí eu mando no grupo. Deixa eu ver só meu mouse. Tecnologia é outra coisa. Vamos sair aqui, ó. Deixa eu ver se esse negócio sai daqui da tela, só para não parecer uma... não, deixa eu ver. 1, 2, 3, deixa eu ver. Vai sair? Saiu. Acho que aí, agora foi. 1, 2, 3 e... Deixa eu colar aqui no PowerPoint para ver se ele funcionou. Aí eu mando para vocês depois. Pronto. Eu tô achando incrível isso, porque a gente está conversando com tanta gente, a gente fez aqui umas 15 sessões, a gente deve ter falado com umas 6, 7 pessoas em cada uma, ou seja, nós falamos com quase 100 pessoas já. E é um conhecimento... Ixi, Cazé saiu de olho fechado. É porque eu durmo, né? Demorou. Esse horário já estaria dormindo, mas tudo bem, vou carregar lá os olhos. Última. 1,
Um, dois, três e... Vamos ver agora. Ficou fechado Agora é de só eu novo. fechar, agora é só normal, tranquilo. E aí eu mando para vocês lá no grupo, mas assim, gente, eu queria de novo agradecer demais a participação de vocês, foi incrível, assim, trocar, e é muito conhecimento, é muita troca, é muita coisa. A gente vai colocar esses vídeos depois, em algum momento, a gente consegue editar e finalizar isso, mando para vocês também. Vamos fazer uma resenha sobre cada um dos vídeos para poder trazer esse conteúdo também para o texto, para trocar com a galera universitária, quem quiser ver isso depois, disponibilizar lá no canal também. Eu acho que é bacana para a gente poder aprender, tô aprendendo muito. A gente agradece esse corre, né? Eu queria até eu não falei muito do filme, né? Do João Batista, eu gostei muito do filme. Até uma pegada diferente, né? Porque é um documentário meio de observação, né? Eu acho muito louco isso também, né? A gente fez um documentário mais de entrevista com alguns takes de observação, né? Mas ficou muito louco, surpreendeu, e é muito legal ver, assim, outros filmes, não só filmes nacionais, mas filmes independentes nacionais. Acho que é uma bandeira também. Total. A ideia do cinema independente, o cinema de quebrada, e a galera também se sensibilizar, né? Porque eu acho, também gosto, vejo lá na Netflix e tudo, mas é um monopólio, assim, absurdo, colonizador, e que ainda tem todo um discurso libertário, né? Eu acho absurdo isso. E acaba, de certa forma, entrando nesse mercado de crítica, né? Acho que tem muita gente que tem um discurso mais de crítica, mas no campo do audiovisual não atenta para os filmes que estão sendo produzidos nas quebradas, nas periferias, para a galera que está falando de uma cultura que não é essa cultura padronizada, né? Essa indústria cultural. Então, parabenizar aí vocês pelo trabalho, que eu acho muito foda, da distribuição, que é o nosso calcanhar de Aquiles, né? A gente faz o filme, já é um trampo do caramba, e a gente fala, pô, conseguimos fazer o filme, aí depois a gente descobre que a treta é depois, né? Tem que fazer o filme. É chegar nas pessoas, né? Falar, mano, aí é o grande problema, assim, é muito legal ter essas plataformas e poder conhecer outros filmes. Parabenizar pelo filme aí também do João Batista aí, que eu gostei muito, e essa referência de troca é muito bacana também. Obrigadão, cara. Abraço para todo mundo aí. Valeu pela assistência da galera. Valeu por vocês que estão organizando, né? Eu fiquei feliz também de ver o Caseco no filme. Gostei do filme do João Batista. Parabéns, né? Eu me identifiquei muito com o filme. E é isso. Tomara que outras produções independentes venham aí fazer sucesso, né? E fomentar mais essa coisa da cena independente. Total. E uma coisa que eu pego para encerrar é uma fala da Teresa Batista, que é a personagem do Jorge Amado, né? Ela dizia assim, né? Para gente, a gente tem que ser gente. Para bicho, a gente tem que ser bicho. E ao mesmo tempo que a gente gosta da cultura, gosta de fomentar as pessoas pela consciência, com gente que é racista, reacionária e quadrada, a gente tem que ser mais ruim do que eles. Muito bem. Total. Eu só queria agradecer também, Daniel e Lu, pelo convite aí, todos vocês aí, pelas perguntas, pelos comentários. Parabéns pelo filme também, gostei também. Achei que combinou os dois, achei que comunica muito mesmo. Convidar vocês para assistir um outro filme meu que está na Cardume também, que chama Anderson. Assistam. Foi feito, por favor. Foi feito depois do João Batista. E é isso, brigadão, e vamos que vamos, né? Seguindo aí. Obrigado a todos. Só uma coisa, Rodrigo, o que tem de gente que manda pra gente que chorou vendo o Anderson aqui, você não tem ideia. Que massa, muito cara. Muito que massa, cara. O filme é incrível. Vocês não viram, por favor, vejam. Anderson. Eu gosto muito também, que tem uma relação afetiva com os personagens ali que é muito maravilhoso. Forte. Tem incrível. Valeu. Obrigado demais. Obrigado a vocês. Sou eu, né? Então, antes da música. Eu queria agradecer o convite, Dani e Lu. Foi sensacional poder participar dessa troca aqui. Quero parabenizar todo mundo aí também, desde Dani e Lu, pela iniciativa de fazer essa plataforma, que é incrível, que dá essa visibilidade para todo mundo. Aos diretores, aos personagens também, as pessoas que estão no filme. São dois filmes muito incríveis, que acho que traduzem muito esse Brasil que a gente vive também, né? Vou aproveitar para fazer um breve merchan também. Tem um filme meu que está na plataforma. É incrível também. Quem quiser ver e chama depois para trocar uma ideia também. Chama Sigo Viva, que eu acho que cortou o áudio na hora que você falou, Lê. Sigo Viva. Sigo Viva.
Se quiserem chamar para conversar depois estou à disposição. E agradecer é isso, boa noite. Acho que a gente continua aí trocando pelas redes, por onde for Com possível. certeza. Pode procurar pelo nome também, se quiser procurar. Às vezes esquece o nome do filme, pode procurar pelo nome da Letícia. Bata Letícia, ela vai saber o filme também, que dá pra procurar pelo botar nome. Rodrigo. Então, é isso. E antes da música, eu vou fazer um último pedido para vocês. Gente, por favor, vamos trazer a galera que não é do meio para ver esses filmes. Traga vizinho, parente, papagaio, periquito, traz todo mundo para ver, porque é essa galera que a gente tem que estar vendo isso, tem que estar... Sabe, pede para pausar um pouco o Netflix mesmo, real. Essa é a nossa forma de luta, né? Tamo junto. Aí. Obrigado. Pode? Tudo certo. Agora é seu. Catupituna, boa noite na língua tupi. Baete, Catuana, desejo que tudo bem com todos. A gente canta sempre quando se despede das pessoas no ritual que a gente faz aqui, a gente canta assim. Parentes, eu agradeço de coração. A nossa luta é muito grande, mas nós lutamos por precisão. Parentes, eu agradeço de coração. A nossa luta é muito grande, mas nós lutamos por precisão. Auere, Ainte. Já. Autonomia, demarcação contra o racismo. Auere, valeu. Agora é boteco, vamos tomar uma. Opa! É você pagando. Um beijo, gente. Acabando essa pandemia aí, a gente vai te visitar em casa. Pronto, mas não é pra ficar não, é só pra visitar. Um beijo, gente. Obrigado. Se vier em Minas, dá um toque aí, galera. Se aparecerem em Minas aí de alguma verdade. forma. Daí... Nós vamos mostrar. Aqui o que tem mais é boteco. Isso nós não vamos deixar de mostrar, não. Opa, aí sim, aí animou. Tchau. Tchau, gente. Valeu. Valeu, galera. Obrigado. Tchau.